Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o verdadeiro Mizukage. Capítulo 201. A fumaça da explosão criou a cobertura perfeita para o inimigo escapar. Para ficar seguro, mesmo com uma explosão que pudesse envolver o corpo inteiro, as chances de realmente ferir o Uchiha eram pequenas. Mangetsu trocou de posição. Com o movimento de suas lâminas duplas, a Iramekarei, ele dispersou a fumaça espessa e clareou sua visão. Iramekarei era uma técnica de lâmina que o próprio Mangetsu havia desenvolvido. No passado, o Iramekarei só podia ser usado para golpes de martelo com chakra aprimorado. Agora, com as lâminas sulcadas de sangue liberando raios de chakra afiados, ele desencadeou um ataque implacável contra o Uchiha Obito. Obito passou pelos jatos de água e pelos ataques cortantes de chakra usando Kamui. Além de ser pego de surpresa pela liquefação inicial da liberação de água de Mangetsu, nenhum de seus golpes subsequentes acertou. Até mesmo o movimento de liberação de água que o atingiu anteriormente foi ignorado. Com as células de Senju Hashirama enxertadas em seu corpo, a habilidade regenerativa de Obito curou rapidamente ferimentos leves. Ele recolocou as manoplas de corrente nos braços, como se fossem armas disfarçadas. De pé em frente a Mangetsu, ileso, seu Sharingan vermelho sangue brilhava através da máscara. Saia da minha frente. Mangetsu sorriu, incitando-o ainda mais. Uchiha, hein? Talvez eu não devesse te chamar de rato de esgoto, você é mais como uma foice. Difícil de acertar e ainda mais difícil de matar. Seus ataques eram mais rápidos do que Obito conseguia absorver e fugir. A única maneira real de feri-lo era atacar mais rápido do que ele conseguia se transformar. Mangetsu teria que aumentar a velocidade e o ritmo de seus ataques. Ele embainhou a lâmina atrás das costas e avançou agachado, fechando a distância instantaneamente. Obito se abaixou e desviou do golpe horizontal de Iramekarei. Mangetsu estreitou os olhos, mas desviou dessa facilmente. Obito formou selos de mão e cuspiu um jato de fogo bem na frente de Mangetsu. Estilo fogo, jutsu da grande bola de fogo. Agora ele percebera. A menos que enfrentasse o espadachim da névoa de frente e o derrotasse, não havia como escapar da perseguição de Mangetsu. Então ele mudou de tática, não dependendo mais somente de Kamui para evitar a batalha. A enorme bola de fogo engolfou Mangetsu completamente, mas seu corpo liquefeito recebeu o golpe de frente. Um braço fortalecido, reforçado pela técnica do braço de água, afastou o fogo. Atrás das costas, sua outra mão já havia trocado de arma, dessa vez a lâmina longa, no Ibari. Um movimento rápido do pulso e a lâmina fina como uma agulha disparou para frente. Obito ouviu um leve ruído, seu Sharingan atingindo no Ibari que voava em sua direção. Lento demais, apenas um segundo. A lâmina da agulha perfurou as aberturas da arma de corrente, passando perfeitamente e arrastando seu corpo junto. Sua postura vacilou, seus pés tropeçaram com o impacto. Mangetsu não desperdiçou a oportunidade. Nem parou para usar outra técnica de lâmina, levantou a mão instantaneamente. Pistola d'água. Técnica da pistola de água, o ataque mais rápido de Mangetsu. Mesmo de perto, Obito conseguiu se transformar bem a tempo, deixando o projétil de água passar sem causar danos. O ataque falhou, mas Mangetsu apenas sorriu. Ele é sólido quando ataca, e só muda de forma quando está prestes a ser atingido. O que significa que ele não pode manter essa habilidade de transformação ativada o tempo todo. Ele precisa escolher os momentos certos. Há um limite. Bum! O punho de Obito atingiu o peito de Mangetsu com força bruta, destruindo a metade superior de seu corpo. O que restou de Mangetsu caiu no chão, e depois se dissolveu na água, fundindo-se à poça que havia se formado durante a batalha. Graças à técnica de hidrificação do clã Ozuki, ele também era imune a ataques físicos. Submerso na poça, Mangetsu analisou silenciosamente o Uchiha com seu jutsu incomum. Em um mundo ninja onde a maioria do shinobi tinha alto ataque e baixa defesa, sobreviver a um golpe fatal era muitas vezes mais valioso do que ter mais um jutsu ofensivo. Mangetsu já havia notado durante o confronto anterior que esse inimigo era fisicamente mais forte que ele. E Mangetsu ficou em segundo lugar, atrás apenas de Kizami, entre os 7 espadachins ninja da névoa em termos de força bruta. Um usuário do Sharingan. Definitivamente um Uchiha. Ele possuía uma técnica ocular de transição e um corpo extraordinariamente resistente. Mas isso não era taijutsu. Força bruta e resistência não eram suficientes para se qualificar. Mangetsu percebeu. Obito tinha um corpo forte e força bruta, mas faltava-lhe técnica refinada. Alguém assim não deveria ser um desconhecido. Mas Mangetsu não conseguia se lembrar de nenhum Uchiha de Konoha que correspondesse ao que ele estava vendo. Ele teria que extrair informações aos poucos, no meio da batalha. Obito também estava começando a se recompor. Ele saltou para trás e disparou uma rajada de fogo no campo de batalha coberto de água. Estilo de fogo, grande bola de fogo. Mangetsu não o seguiu, em vez disso, saiu da poça e permaneceu firme enquanto fazia selos de mão. Técnica da bolha de água. Uma enxurrada de bolhas de água voou para frente, colidindo com a bola de fogo que se aproximava. As delicadas bolhas estouraram ao entrar em contato com as chamas, cada uma liberando uma enorme onda de água que apagou completamente o fogo. Bolhas de água mais poderosas surgiram, rompendo o fogo e a fumaça em ondas. A liberação de água de Mangetsu superou facilmente o jutsu de fogo de Obito. O olhar de Obito percorreu o campo de batalha, avaliando a posição e o número de bolhas de água. Estilo fogo, jutsu de fogo da Fênix. Pequenas bolas de fogo foram disparadas em rápida sucessão, interceptando as bolhas de água uma por uma. Com o impacto, as bolhas estouraram, e dentro não havia apenas água, mas um líquido espesso e inflamável. As pequenas chamas explodiram em incêndios violentos, incendiando uma grande área, e até mesmo queimando em direção a Obito. Isso não é água, é óleo. Seu Sharingan o avistou.
Quando as bolhas estouraram, o líquido dentro delas era pegajoso e inflamável, nada parecido com água. Frustrado por ter sido enganado, Obito rosnou. Chega desses malditos truques. Sabendo que seu último ataque não havia terminado o trabalho, Mangetsu mergulhou nas chamas, diminuindo a distância mais uma vez. Em cada mão, ele segurava metade da Iramekarei de lâmina dupla, golpeando ferozmente em combate corpo a corpo. Mesmo com seu corpo grandemente fortalecido pelas células de Hashirama, mesmo com o Sharingan rastreando cada movimento de Mangetsu, Obito ainda estava sendo dominado pelo Taijutsu. Repetidamente, os golpes de Mangetsu acertavam, apenas para Obito escapar no último segundo. Por quê? Porque ele continua atacando, sabendo que não vai acertar. Conforme os segundos passavam, mesmo Obito se adaptando às técnicas de lâmina de Mangetsu graças ao Sharingan, sua expressão ficou mais sombria por trás da máscara. Ele está testando meus limites. Esse cara não tem muita experiência em combate. Mangetsu tinha uma visão mais clara agora. Ele deliberadamente desacelerou o ataque, simulando uma abertura pela terceira vez. Obito não conseguiu resistir. Convencido de que havia se adaptado aos movimentos de Mangetsu, ele avançou. Segurando uma lança de madeira, ele quebrou o bloco da lâmina de Mangetsu e a cravou em seu corpo. Chakra surgiu na lança, espinhos de madeira irromperam de dentro do corpo de Mangetsu em todas as direções. Essa é a liberação de madeira? A linhagem lendária do primeiro Hokage, Senju Hashirama? Mangetsu achou que já estava levando a luta a sério o suficiente. Mesmo assim, Like fez o corpo novamente para escapar dos espinhos de madeira. Você realmente é perigoso. Nem mesmo a liberação de madeira conseguiria matar alguém que pudesse se transformar em líquido. Obito respondeu imediatamente, estilo fogo, grande bola de fogo. A madeira alimentou as chamas, um inferno surgiu, queimando completamente a forma liquefeita de Mangetsu. Para que serve? Nuibari atirou novamente. Obito se inclinou para o lado e desviou. Mais dois Mangetsu se aproximaram. Chakra surgiu de Iramekarei quando uma enorme besta de chakra desceu do alto, errando o alvo enquanto Obito se esquivava. Outro Mangetsu atacou para cima, expelindo água e fogo de sua lâmina, forçando Obito a voar mais alto. Então ele pousou, direto para fios de arame quase invisíveis estendidos pelo campo de batalha. Um clone à distância puxou os fios. Técnica da lâmina longa. Obito teve que se transformar novamente, se não o fizesse, aqueles fios tensores cortariam seus pés. O verdadeiro Mangetsu e dois clones, cada um empunhava uma lâmina ninja diferente. Mesmo com seus golpes rápidos, Mangetsu sozinho não conseguia forçar Obito a se transformar de forma consistente. Mas com clones e ataques em camadas, a pressão era constante. Meu corpo liquefeito pode continuar o dia todo. Mangetsu olhou diretamente através da máscara de Obito, como se pudesse ver o que havia lá dentro. Você está deliberadamente reduzindo o uso da sua habilidade. Já está ficando sem fôlego, Uchiha foi-se? Capítulo 202. As provocações implacáveis e os xingamentos ridículos de Mangetsu finalmente deram resultado. Obito, envolvido em uma luta da qual não conseguia se livrar, estava começando a se ver em perigo real. Não subestime o poder dos olhos do Uchiha, seu shinobi ignorante da névoa. Vindo do homem que um dia orquestraria o massacre de todo o clã Uchiha, essas palavras carregavam uma ironia quase absurda. Infelizmente Mangetsu ainda não sabia disso. Se soubesse, teria zombado de Obito com ainda mais entusiasmo. O dojutsu do seu Sharingan é definitivamente mais único do que o que é comumente conhecido, e então tem o lendário estilo madeira. Ele podia ouvir a arrogância na voz daquele estranho mascarado que nunca ousava mostrar o rosto. Mangetsu zombou. Mas isso não significa que pessoas sem olhos especiais sejam inúteis. Você não acha isso um pouco ridículo? Após a morte de Rin, Obito não se importava mais com as regras do mundo ou com a dor que ele trazia. Ele parou de ver valor na vida de ninjas comuns, meras formigas para ele. Mas agora, uma dessas mesmas formigas o encurralou. O Mangekyou Sharingan de Obito permitia que ele passasse por ataques, mas apenas por 5 minutos de cada vez. Desde o momento em que esse shinobi da névoa descobriu sua técnica e o arrastou para uma batalha prolongada, metade desse tempo já havia passado. E essa não era sua única preocupação. Embora não estivessem dentro de Kirigakuri, eles também não estavam longe dela. Ordenei aos outros shinobi que não interferissem nessa luta. Mangetsu podia ver claramente a hesitação de Obito e não perdeu tempo em explorá-la. Então, como devo te chamar? Uchiha, disse ele zombeteiro. Suas habilidades são muito estranhas. Qualquer shinobi sem um trunfo estaria apenas jogando a vida fora lutando contra você. Obito chegou ao campo de batalha depois de ouvir de Zetsu Branco que Kakashi e Rin estavam cercados por ninjas de Iva. Ele havia deixado o esconderijo subterrâneo de Madara furioso, apenas para chegar e ver Rin morrer pelas mãos de Kakashi, abatido pelo Chidori. Nessa fúria, ele massacrou mais de 100 shinobi de Iva no local. Essa carnificina foi possível graças à força imparável de Kamui, seu estilo de madeira, presenteado pelas células de Hashirama, e seu corpo agora aprimorado. Se Yagura descobrir que deixei um dos nossos shinobi treinados morrer tão facilmente, ele virá atrás de mim com tudo que tem. Mangetsu sorriu. É exatamente por isso que vim lutar com você. Obito agarrou sua lança de madeira e avançou, abandonando sua postura evasiva anterior. Ele avançou em direção a Mangetsu, que empunhava lâminas gêmeas. Mesmo um corpo que pudesse se liquefazer para evitar ataques físicos tinha que ter uma fraqueza em algum lugar. O estilo madeira combinado com o estilo fogo poderia forçá-lo a revelá-lo. O verdadeiro Mangetsu já havia escapado usando um clone. O braço de Obito explodiu em galhos de madeira, rasgando sua manga e crescendo até virar uma árvore mais alta que um homem, bloqueando o ataque. Ele cortou a árvore instantaneamente.
Seu pé bateu no chão, estilhaçando a terra enquanto ele girava e investia contra Mangetsu, que empunhava a lâmina longa. Aquele, o portador da lâmina costurada e sem costura, era a verdadeira ameaça. Durante o confronto anterior, aquela arma provou ser a mais perigosa, de longo alcance, sem aviso e impossível de ler. A lança nas mãos de Obito perfurou o clone que empunhava a longa lâmina, prendendo-o ao chão com uma força avassaladora. Galhos explodiram da ponta e afundaram profundamente na terra, prendendo o clone no lugar. Estilo de fogo, grande bola de fogo. As chamas surgiram e ganharam vida, queimando o clone imobilizado até as cinzas. Mas naquele momento Mangetsu, empunhando a lâmina explosiva, apareceu atrás de Obito brandindo sua arma. Enquanto a lâmina cortava o ar, faíscas alaranjadas se acenderam ao longo do aço. Bum! A etiqueta explosiva embutida na lâmina detonou, colidindo com a bola de fogo de Obito. O fogo engolfou os dois, e as chamas se elevaram alto no céu. Até mesmo o festival de fogos de artifício que estava sendo realizado em Kirigakuri empalidecia em comparação. Sentindo seus dois clones de água desaparecerem, Mangetsu, o verdadeiro, observou Obito eliminá-los em 2 trocas de golpes. Esse nível de poder físico, até Kizami pode perder para ele. Mesmo assim, o corpo real de Mangetsu ainda tinha vantagem em experiência e esgrima. Os clones de água do clã Ozuki tinham cerca de 80% da força do usuário, muito mais formidáveis do que os clones comuns que detinham apenas 1/10. Mas mesmo eles não foram suficientes para enfrentar Obito. Os verdadeiros selos de mão tecidos por Mangetsu. Estilo água, parede de água. Uma torrente de água irrompeu, apagando as chamas. De dentro das ondas, 2 clones emergiram, recuperando a agulha de lâmina longa e a lâmina explosiva de onde haviam caído. O próprio Mangetsu saltou na água, liquefazendo-se e avançando para atacar. Ele se chocou contra Obito de perto, lâmina após lâmina cortando as lanças de madeira e as barreiras que Obito invocava para se defender. Por fim, todo o seu corpo, incluindo a espada, passou por Obito. Iramekarei, libertado. Mangetsu girou nas ondas e derrubou Iramekarei. Obito se transformou bem na hora. De novo. Sem truques novos. Mangetsu estava começando a achar que já tinha visto tudo que aquele Uchiha tinha a oferecer. Ele tinha uma sólida compreensão das capacidades do seu oponente. Nem a força nem a vitalidade de Obito, nem mesmo seu estilo madeira ou fogo, representavam uma ameaça crítica. E enquanto Mangetsu evitasse contato visual, o infame Genjutsu do Uchiha era completamente inútil. A única coisa que impedia Mangetsu de acertar o golpe final era aquela maldita técnica de transformação. Ainda assim, o verdadeiro Mangetsu e seus 2 clones agora atacavam em conjunto, cada um empunhando uma das 7 espadas ninja. Obito foi forçado a permanecer intangível quase constantemente apenas para se manter vivo. Ataque após ataque atingia apenas o ar, e Mangetsu estava começando a ficar irritado. Felizmente, a sua especialidade era falar mal dos outros. Você está com medo mesmo de morrer, né? Mas nem pense em fugir. Estamos no território de Kirigakuri. Quanto mais isso durar, pior será para você. Claro, shinobi mais fracos não vão se juntar a você. Mas isso não é garantia. Cada palavra atingia Obito como um golpe, irritando-o enquanto seu cronômetro de 5 minutos se aproximava do fim. E não posso garantir que alguém mais forte do que eu não aparecerá depois de ouvir a comoção. Obito congelou no meio do caminho. Naquele momento, a lâmina da agulha perfurou seu corpo e dessa vez atingiu. Mas Mangetsu imediatamente sentiu que algo estava errado. Uma onda massiva e aterrorizante de chakra irrompeu do corpo de Obito. Ele puxou sua espada e saltou para trás sem hesitar. De volta a Kirigakuri, a lâmina do carrasco que estava pendurada nas costas de Zabuza desapareceu de repente, sendo invocada. Somente uma pessoa poderia fazer isso, aquela que segurava o pergaminho de invocação de todas as 7 espadas ninja, Mangetsu. Zabuza sentiu uma leveza repentina nas costas. Então ele se lembrou das palavras arrogantes de despedida de Mangetsu e deu uma risadinha irônica. Ei! Yagura, mastigando um espeto de takoyaki, levantou uma sobrancelha. Que diabos? Ele não disse que era uma questão pequena. Por que diabos ele está usando a lâmina do carrasco? E não apenas essa. Se a lâmina do carrasco foi invocada, isso significava que a lâmina contundente e a lâmina do trovão provavelmente também haviam desaparecido. No momento, Mangetsu tinha 3 das 7 espadas ninja em mãos. Mas, na verdade, ele havia treinado com todas as 7, pegando as outras emprestadas de seus respectivos portadores. O tempo que ele passou com eles foi curto, não o suficiente para reivindicar maestria, mas o suficiente para usá-los em combate. Uma crescente sensação de inquietação tomou conta de Yagura. Isso não estava certo. Ele sabia o quão forte Mangetsu era. Para ele ir com tudo assim, o inimigo devia ser bem diferente de qualquer outro. Se todas as 7 lâminas estivessem em campo, as coisas teriam piorado. Irmão, o pequeno Suigetsu puxou sua manga. Yagura colocou outro takoyaki na boca do garoto e então o jogou junto com os outros lanches nos braços de Zabuza. Zabuza, agora segurando a mão de Suigetsu Yaku, abriu a boca para reclamar, mas congelou quando viu a seriedade sombria no rosto de Yagura. Vou procurá-lo. Zabuza, avise todos os shinobi disponíveis. Mova-se, agora. Yagura tinha acabado de se lembrar de algo, alguém sobre quem ele havia conversado recentemente com os cães Ninken. E quanto mais ele pensava nisso, mais provável parecia. Somente ele poderia forçar Mangetsu a uma batalha tão prolongada. Sem esperar que mais alguém respondesse, Yagura desapareceu num piscar de olhos, correndo na direção que Mangetsu havia tomado. Capítulo 203.
Fora do campo de batalha, em uma árvore alta, Zetsu, metade preta e metade branca, emergiu silenciosamente, observando o confronto feroz entre Mangetsu e Obito de longe. O limite de 5 minutos para a intangibilidade de Obito através do Kamui havia acabado. Mangetsu estava sozinho. No papel, sua força não era muito maior do que a do ninja de Iva que Obito havia matado no passado. Mas a técnica de hidrificação do clã Ozuki fez com que Obito não tivesse um método confiável para acabar com ele. Obito não podia mais se preocupar em abafar o barulho da batalha. Se isso se prolongasse, ele corria o risco de ser cercado pelos ninjas da névoa. Chakra surgiu de seu corpo, dezenas até centenas de vezes mais do que antes de sua morte, resultado das células de Senju Hashirama fluindo por ele. Árvores enormes irromperam da terra com Obito no centro. Trepadeiras farpadas e estacas de madeira se espalhavam como uma floresta de armas naturais. Zetsu branco murmurou, ele está passando por momentos difíceis. Zetsu negro respondeu, o Mizukage está a caminho. Zetsu branco suspirou dramaticamente. Yari. Se aquele Mizukage aparecer, Obito não conseguirá escapar tão facilmente. Zetsu negro rosnou, infelizmente. O plano de Madara pode não dar certo. Zetsu branco riu baixinho. Obito nunca teve muita sorte, né? Então você consegue usar jutsu nessa escala. Você é um pouco exagerado, não é? Mangetsu fora forçado a recuar mais de 100 metros. Ele enxugou o suor frio da testa. Se não tivesse sentido aquela onda normal de chakra a tempo e se afastado de Obito, estaria preso naquela perigosa floresta. Não havia vãos entre os espinhos de madeira grandes o suficiente para que ele passasse. Mesmo com sua técnica de hidrificação, Mangetsu não morreria pelo próprio Mokuton, mas ser despedaçado o deixaria incapaz de lutar por um tempo. Tudo que Obito precisava fazer era colocar um pouco de fogo na mistura, e Mangetsu sabia que estaria em sérios apuros. Forçado a recuar, Obito não conseguiu matar esse estranho ninja fantasmagórico da névoa, mas ele conseguiu espaço. Mangetsu percebeu rapidamente que tipo de oportunidade essa distância oferecia ao seu oponente. Nem pensar que vou deixar você correr. Com um brilho penetrante nos olhos, Mangetsu olhou para a floresta de madeira entre eles. Ela havia se tornado um obstáculo inevitável. Ele não hesitou. Hora de cortar algumas árvores. Ele desenrolou seu pergaminho de invocação de espadas ninja. 2 de seus clones imediatamente se sincronizaram, formando selos de mão, evocando mais 4 clones hidrificados. 4 espadas adicionais surgiram com uma nuvem de fumaça. Cada clone pegou uma lâmina e saltou para a floresta de Mokuton, perseguindo Obito sem parar. Ele até invocou a lâmina do carrasco, observou Zetsu branco. Zabuza estava atualmente com Yagura. Sameada deslizou pelo corpo de Mangetsu, cheirando e saboreando o chakra desconhecido, porém familiar. Ela o reconheceu, alguém próximo de seu antigo portador, o hospedeiro de Zobu, e se permitiu ser usada sem resistência. Mangetsu pode não ter reservas de chakra tão monstruosas quanto Yagura ou Kizami, mas ele também não era desleixado. Ele lançou a espada longa, no Ibari. A lâmina atravessou 100 metros de madeira e espinhos, voando com tanta força que interrompeu a absorção de Obito. Obito cerrou os dentes. Ele se preparou para suportar a dor enquanto Nuibari rasgava seu corpo, planejando absorver não apenas a lâmina, mas também a agulha e o fio, para dentro do seu espaço Kamui. Só uma facada. Ele já tinha passado por coisa muito pior. Esse tipo de ferimento, nada comparado ao dano fatal que um dia deixou metade de seu corpo inútil, era ridiculamente fácil de se recuperar agora. Quando Nuibari começou a desaparecer em outra dimensão, Mangetsu sentiu sua intenção. Não, você não vai. Com ambas as lâminas, ele desferiu um golpe com força total. O golpe imbuído de chakra seguiu a mesma linha que Nuibari havia esculpido nas árvores, cortando direto a barreira. Seus instintos de batalha superaram sua visão. Obito parou de absorver por reflexo e se abaixou. As espadas gêmeas cortaram a floresta. As árvores enormes e suas videiras espinhosas foram niveladas em um único golpe horizontal. Lâmina explosiva. Um pergaminho forrado com etiquetas explosivas desenrolou-se no caminho recém-esculpido, incendiando-se antes que o Mokuton pudesse crescer novamente. A explosão abriu um amplo corredor. Mangetsu agora podia ver Obito, especialmente o ferimento sangrando no abdômen esquerdo, causado pelo golpe anterior de Nuibari. Respirando pesadamente, Mangetsu agarrou sua espada. Não tenha tanta pressa de ir embora. Os olhos de Obito se fixaram em seu implacável oponente. E pensar que ele me empurrou até aqui. Desde aquela noite em que perdeu o rim, quando tudo nele se despedaçou, Obito rastejou de volta para a caverna de Madara, mal conseguindo se agarrar à vida. Ele aceitou a ideologia de Madara, viu a crueldade e a escuridão deste mundo shinobi e reconheceu sua estrutura quebrada. Ele reuniria as 9 bestas com cauda, reviveria o 10 caudas e lançaria o Tsukuyomi infinito? Um Shenjutsu que cobriria o mundo e forçaria toda a humanidade a um sonho sem guerra. Um mundo onde Rin pudesse viver novamente. Através dos ensinamentos de Madara, ele dominou seu Mangekyou Sharingan evoluído e seu corpo quase novo e aprimorado. Ele havia conquistado um poder que ia muito além do que o fracasso que ele costumava ser poderia imaginar. Obito acreditava que com essa força, ele poderia derrotar Kakashi, aquele gênio companheiro de equipe do seu passado. Após a morte de Madara, em vez de irem imediatamente para Megakuri para encontrar o homem com o Rinnegan, conforme o plano de Madara, Obito e Zetsu se moveram discretamente entre as nações, vendo as falhas do mundo com os próprios olhos. Passar pela Terra da Água foi apenas uma parada.
Esse shinobi da névoa, jovem, provavelmente da idade de Kakashi, definitivamente também era um gênio. Não tem como eu perder para o Kakashi agora. Não tem como eu perder para um ninja da névoa. RAH. O machado de Mangetsu desceu. Obito desferiu um soco direto nele. Mesmo quando a lâmina afiada abriu seu braço, ele não se mexeu. Esse lado do corpo dele já havia perdido toda a sensibilidade há muito tempo. Seu punho atravessou a arma, atingindo diretamente o machado de Mangetsu, destruindo o clone. Os clones restantes preencheram imediatamente a lacuna. O verdadeiro Mangetsu ficou para trás, ignorando o consumo de chakra. Formou selos de mão novamente, criando um novo clone de água, pegou o machado caído e se juntou à briga. Este Uchiha podia atravessar e absorver ataques, mas não ambos ao mesmo tempo. Agora ele estava arriscando tudo para escapar, usando um estilo de luta suicida. Os olhos de Mangetsu se fixaram no braço que Obito acabará de perder. Ele havia caído de sua manga. Não é um braço humano normal. É branco e fluido, com uma textura não natural. Então isso explica a força física e a capacidade de cura. E 5 minutos. Esse tempo limite. Isso significa que ele não pode mais usar sua intangibilidade. Será que eu o encurralei? Mangetsu atacou novamente. Achei que você, Uchiha, fosse tão assustador. Acontece que você é só um cara que usa os olhos para fugir. Ele cortou com as 2 lâminas. Obito foi atacado por um clone de Mangetsu com uma lâmina relâmpago, cujo corpo hidrificado o prendeu no lugar. Vários raios penetrantes dispararam, através dos braços, tronco e pernas de Obito. Cada raio tinha a agudeza do aço refinado, irrompendo do outro lado em um jato de sangue e um estranho fluido branco. Gravemente ferido, Obito caiu de joelhos. O que é isso? Já está de joelhos? Ah, entendi. Você deixou o outro olho cair? A espada longa Mangetsu continuou manipulando no Ibari, esfaqueando e puxando para enredar Obito em fios de aço. Obito deu um soco no chão. Árvores enormes irromperam, envolvendo seu corpo em troncos grossos. Galhos espinhosos explodiram para afastar seus inimigos. Mangetsu abriu caminho no caos com suas lâminas gêmeas, enquanto seus clones, empunhando todas as outras espadas, cortavam o crescimento de Mokuton para impedir Obito de escapar. Obito gritou, estilo fogo, jutsu da chama do dragão. De dentro de sua gaiola de Mokuton, ele liberou uma onda de fogo. Com suas reservas de chakra, ele não precisava se preocupar com o custo. A tempestade de fogo rivalizava com um ataque completo de um Sarutobi de Konoha ou de uma equipe Uchiha. O inferno escaldante transformou a árvore gigante em uma prisão em chamas. Mangetsu não foi ferido pelas chamas, mas algo no movimento de Obito não pareceu certo. O calor poderia evaporar até mesmo um corpo hidrificado. A mente de Mangetsu acelerou. Ele está planejando escapar desse inferno? Pelo que ele tinha visto até agora, Obito tinha que se tornar tangível para absorver os outros. Não haveria para onde se esquivar dentro daquela jaula de fogo. Será que esse Uchiha realmente ia se queimar só para escapar? Então ele percebeu, o corpo estranho e não humano de Obito. Ferimentos dos quais outros não conseguiam se recuperar, ele conseguia. Mangetsu ficou feliz por ter forçado esse cara a tais extremos. Mas ele não iria deixá-lo escapar. Uma técnica rara e perigosa de espaço-tempo, um corpo regenerativo bizarro e aquele maldito Mokuton. Obito ainda lutava como novato, mas se o deixassem escapar, ele se tornaria uma grande ameaça para Kirigakure no futuro. Para combater essa enorme tempestade de fogo, Mangetsu precisaria de um jutsu de água de igual escala. Ele rapidamente formou selos de mão, mas percebeu que seu chakra havia sido drenado até a última gota. Até mesmo seus 6 clones empunhando espadas se dissolveram em líquido e desapareceram. Ele vinha lutando sem parar há 5 minutos seguidos, espadas, jutsus, clones, sem nunca se conter. Foi quando ele ouviu um estrondo sônico acima de sua cabeça. Yagura! Ele gritou. Uma voz baixa e furiosa ecoou do céu. Eu sei. De todas as horas. Por que ele tinha que aparecer agora? Zetsu não conseguiu mais ficar escondido. Se o Mizukage impedisse Obito de recuar, não havia chance de ele sobreviver. Mesmo 3 vidas não seriam suficientes. Zetsu negro levantou-se do chão e deu um passo à frente. Desculpe. Só mais alguns segundos, por favor. Raízes brotam da terra e árvores crescem rapidamente até 10 metros de altura, formando uma barreira entre Yagura e Obito. Os olhos de Yagura se fixaram na árvore em chamas à distância. Asas semelhantes ao vento se abriram em suas costas, sua velocidade estava no auge. O som estridente do vento cortante ecoava como cordas de violino no ar. Yagura sacou sua lâmina e atacou. Centenas de lâminas de vento caíram como um castigo divino. Os galhos que Zetsu havia enviado para bloquear o caminho de Yagura foram cortados em um instante. Os olhos de Yagura ardiam com uma fúria e ódio que Mangetsu nunca tinha visto nele antes. Não vou esperar. Um turbilhão de chakra irrompeu em sua outra mão, uma mistura violenta de energia da besta com cauda e liberação de vento e relâmpago. Com uma mudança de postura, ele trocou de mãos e desferiu um soco com força, destruindo a parede de liberação de madeira criada pelo Zetsu negro. Uma tremenda explosão de energia destrutiva aniquilou as árvores imponentes em seu caminho. No céu escaldante, um raio de luz azul claro cortou o inferno, disparando através das chamas que haviam tomado conta da floresta, queimando-a tão completamente que sua forma original ficou irreconhecível. Ao redor deles, havia um mar de fogo carmesim. Nenhuma silhueta podia ser vista através da fumaça e das chamas, mas os olhos de Yagura estavam fixos em um único ponto, firmes e afiados, como se guiados pela precisão de um satélite. Aquele homem, Uchiha Obito, ele estava bem ali, estrondo. Um único golpe, como um cometa caindo dos céus, estilhaçou a máscara em pedaços. Cacos dela se espalharam pelo ar como vidro caindo. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, e a absorção estaria completa. Obito foi lançado no meio da fase, arrancado de seu estado de absorção de Kamui com aquele único soco e caiu com força no chão. Seu rosto afundou com um enorme amassado.
Árvores imponentes irromperam do chão em um instante, formando um muro entre Yagura e seu caminho. Os galhos se lançaram em direção a Mangetsu, que demonstrava claramente sinais de exaustão. Obito, já em frangalhos pelo ataque anterior de Mangetsu, recebeu o golpe completo de Yagura. Não havia como ele ter forças para controlar a liberação de madeira enquanto lutava contra Mangetsu. Yagura olhou para baixo e rapidamente identificou quem controlava o jutsu, o Zetsu negro. O ar abaixo dele estava vazio. Ele se moveu no ar e caiu, redirecionando-se. Estilo água, canhão de água de coral. Aterrissando na frente de Mangetsu, Yagura lançou um jato concentrado de água de alta pressão, cortando as raízes de madeira e explodindo direto em Zetsu negro. Os olhos do Zetsu negro se arregalaram diante da força destrutiva do jutsu da água e ele imediatamente se fundiu à terra para evitá-lo. Ele reapareceu perto de Obito, com trepadeiras de madeira serpenteando para sustentar o Uchiha quase inconsciente. Friamente, Yagura encarou os dois gênios por trás da quarta grande guerra ninja. Ele cerrou os punhos. O soco que desferiu em Obito foi satisfatório, sem dúvida, mas ainda não era o suficiente. Nem perto de pagar a dívida de sangue que Obito havia imposto a Kirigakuri naquele outro mundo. Mangetsu piscou, ficou atordoado por um segundo e então repentinamente reagiu frustrado. Que diabos você está fazendo me protegendo? Se Yagura tivesse perseguido Obito ali mesmo, ele poderia ter acabado com ele. Yagura não respondeu. Ele correu de Kirigakuri a toda velocidade no momento em que percebeu quem Mangetsu estava enfrentando. Uchiha Obito. O homem que ele mais odiava neste mundo. E agora, aquele homem estava diante de alguém que Yagura mais prezava, um amigo por quem ele passou a se importar profundamente desde que chegou a este mundo. Vendo Mangetsu vivo e seguro com seus próprios olhos, Yagura finalmente soltou um longo suspiro. Estou feliz que você esteja bem. Suspirar. Mangetsu não conseguia negar o calor em seu coração. Ele nunca se acostumaria com aquilo, mas lá estava ele. Ele soltou um suspiro desamparado. Você é realmente incrível, mas desta vez é diferente. Olha com quem estamos lidando. Seu tom mudou, tornando-se severo e sério. Ele falou com a gravidade de quem invoca uma lenda. Liberação de madeira. Do tipo usado por Senju Hashirama. Este Uchiha, ele sabe usá-la. Yagura hesitou por um momento e depois sorriu. Entendi agora. Mas se você está falando sobre o quão perigosos eles são, acredite, eu sei muito melhor do que você. Ele se virou para olhar para Zetsu negro, que agora estava canalizando o chakra para Obito para restaurá-lo. A regeneração foi rápida, os ferimentos de Obito já estavam começando a fechar, mas não importava a rapidez com que Obito se recuperasse, porque agora Yagura já tinha se decidido. Quem iria morrer aqui hoje não seria o Uchiha Obito. Capítulo 204. O estado emocional de Yagura no caminho para cá estava extremamente instável, tanto que Isobu percebeu isso facilmente. Uma simples pergunta bastou para Isobu perceber a verdade. As duas figuras diante deles eram os chamados agentes de Uchiha Madara, aqueles mesmos sobre os quais Yagura havia alertado tanto ele quanto Shiken. Isobu, então eles são reais afinal. Yagura, você achou que eu estava mentindo? Isobu, meio a meio. Você faz acrobacias o tempo todo, e sinceramente, eu não queria aceitar que você pudesse estar falando a verdade desta vez. Eu preferiria que você estivesse só brincando com a gente. Yagura, eu queria ter sido. Isobu, bom, você sabe o que fazer. Este agente não está no nível do Madara. Ele nem conseguiu derrotar o Mangetsu, mas mesmo assim, não se descuide. Yagura sentiu em reconhecimento a preocupação de Isobu. Quanto a Obito, ele claramente não veio para Kirigakuri com Yagura como seu alvo principal. O fato de Mangetsu tê-lo forçado a essa situação já provava que Obito não tinha força, ou arrogância, para tentar assumir o controle de um Kage naquele momento. Além disso, Isobu estivera selado em segurança dentro de Yagura o tempo todo. Não havia a mínima chance de Obito ter manipulado o Rin para o seu trágico destino. Nessa versão dos acontecimentos, ele não tinha motivo para nutrir o mesmo ressentimento contra Kirigakuri. Sacudindo o ódio nos olhos de Obito, Yagura se concentrou em como lidar com Obito e Zetsu. Obito apareceu muito antes do esperado, cedo demais, na verdade. Yagura presumiu que ainda tinha tempo. Tempo antes de Obito lançar o ataque da Kyuubi em Konoha. Tempo antes de ele matar o quarto Hokage, Namikaze Minato. Mas Zetsu negro? Ele precisava morrer agora. Zetsu preto e Zetsu branco olharam para cima e encontraram os olhos do Mizukage, cujo olhar irradiava a intenção assassina. Ei, Zetsu murmurou nervosamente, isso não parece bom. A maior parte da máscara de Obito foi quebrada no confronto, revelando metade de seu rosto desfigurado. Zetsu estava alimentando-o com chakra e ajudando-o a se recuperar. Com as células de Hashirama em ação, os ferimentos que Obito havia infligido a si mesmo com sua liberação de fogo estavam se curando rapidamente. A voz de Obito era baixa e cautelosa. Quem é esse? Ele percebeu que aquele recém-chegado não era qualquer um. Esse é o Mizukage, disse Zetsu, com suor frio escorrendo. Até ele estava com medo. Ele poderia chamar Kaguya de mãe, e embora isso não fosse incorreto, a verdade era que ele próprio era pateticamente fraco, sem nenhuma habilidade de combate. Sua liberação de madeira? Isso veio do Zetsu branco. O Zetsu negro apenas se aproveitou do corpo. Preocupado que Obito pudesse ter sofrido danos cerebrais na luta e estivesse perdendo a consciência, Zetsu esclareceu novamente. Assim como o Hokage de Konoha, ele é o shinobi mais forte da vila. Obito ainda não estava tão distraído assim. Ao ouvir Mizukage, sua expressão escureceu visivelmente. Ele já havia sido encurralado por um dos 7 espadachins ninja, apenas um espadachim. E agora, este Mizukage o havia despojado completamente de sua intangibilidade diante do Kamui. Só por aquele golpe anterior, Obito já podia dizer. Yagura era muito mais forte que Uzuki Mangetsu. Um nível acima.
E agora, a questão era, como diabos ele iria escapar? Enquanto Obito ainda estava se recuperando, Yagura silenciosamente fez sinais com as mãos. Sem dizer uma palavra, ele isolou todas as rotas de fuga subterrâneas que Zetsu pudesse tomar. Assim que a configuração foi concluída, ele lançou o primeiro ataque, tomando o controle total do campo de batalha. Obito e Zetsu não conseguiam nem rastrear seus movimentos. Somente o Sharingan de Obito conseguiu ver a imagem residual de Yagura, mas seu corpo não conseguiu acompanhar. O primeiro golpe de Yagura foi direcionado diretamente a Obito. Ele se moveu como um fantasma, aparecendo entre os dois em um instante. Um golpe de sua lâmina, limpo e decisivo, cortou os tentáculos brancos da liberação de madeira que conectavam Zetsu a Obito. A expressão de Obito se distorceu. Era a primeira vez que ele enfrentava um verdadeiro oponente do nível Kage. Ele nunca imaginara que a força deles pudesse ser tão avassaladora. Seu Sharingan permitiu que ele evitasse o golpe fatal, mas a velocidade e a precisão implacáveis não lhe deram espaço para respirar. Um relâmpago ecoou pelo ar. Yagura piscou de repente atrás de si, curvou-se e fez um arco violento com a perna. Seu chute de chicote estilhaçou a perna já mutilada de Obito e o lançou no ar. Um braço já se foi, agora uma perna também. Metade do corpo intacta, apenas o tronco e a cabeça. Era como ser jogado de volta ao pior momento da sua vida. A única diferença? Pelo menos agora ele ainda tinha metade do rosto. Não há tempo para pensar. Não há tempo para se desesperar. A técnica da palma de coral de Yagura foi ativada no momento em que Obito atingiu o chão. Coral começou a crescer rapidamente sobre sua metade inferior. Mangetsu modelou deliberadamente seu estilo de luta com base em Yagura, entrelaçando taijutsu e ninjutsu para manter um ritmo ofensivo implacável. E como professor de Mangetsu, o ritmo de Yagura era ainda mais rápido. Obito sentiu isso instantaneamente. Com dificuldade, ele deformou o coral de suas pernas para a dimensão Kamui e mal conseguiu desviar do ataque subsequente. Então, bum! Um soco brutal atingiu seu rosto. Ele saiu voando novamente, colidindo com o chão. Rachadura! Sua máscara se estilhaçou completamente, expondo todo o seu rosto ao ar livre. Sangue escorria dos cantos de sua boca. Em pânico, ele levantou a mão para cobrir o lado desfigurado do rosto. Braços cruzados, Mangetsu zombou. Ah, é por isso que você usa a máscara. Se eu tivesse essa aparência, eu também não sairia. Yagura não se importou com zombarias. Ele nem viu sentido em falar com Obito. Algumas coisas eram melhor resolvidas com os punhos. E ele fez várias outras, cada uma delas uma declaração de desacato. Obito, agora sem um braço e uma perna, com o rosto exposto e desgrenhado, estava em completa ruína. Por enquanto, isso foi o suficiente. Enquanto isso, Zetsu preto e branco assistiam do lado de fora, horrorizados. Eles estavam completamente em desvantagem. Não havia como vencer. Um pensamento começou a borbulhar dentro de Zetsu negro. Ele deveria abandonar Obito e escapar enquanto ainda podia? Pelo menos Obito chamava toda a atenção. Zetsu, na pior das hipóteses, era apenas o reserva. Claro, se Obito morresse, o plano de Madara entraria em colapso. Madara jamais seria revivido. E o plano que Zetsu passará tantos anos preparando ruiria em nada. Mas se ele morresse, então sua mãe, Kaguya, jamais ressuscitaria. Seu olhar escureceu pousando em Mangetsu. É tudo culpa dele. Ele o subestimou. Se ele tivesse avisado Obito antes, eles talvez não estivessem nessa confusão. A balança mental inclinou-se. Obito ainda estava vivo. Yagura ainda não o havia matado. Zetsu tinha uma pequena janela de tempo. Ele precisava agir agora. Escapar. Estilo de fogo. Grande técnica de fogo do dragão. As chamas rugiram em direção a Yagura, mas... Técnica do espelho d'água. A superfície espelhada de Yagura duplicava perfeitamente o jutsu. Aterrissando e girando suavemente, Yagura de repente se virou e disparou, direto para Zetsu. Os instintos covardes de Zetsu entraram em ação. Uma onda de pânico atingiu seu coração bem a tempo. Árvores irromperam do chão, liberação de madeira e bloqueando a aproximação de Yagura. Mas... Técnica do espelho d'água. Yagura usou o dragão de fogo copiado para incinerar a parede de madeira. O ímpeto estrondoso por trás do seu próximo golpe rasgou o fogo como um raio atravessando o papel. Sua lâmina cortou diretamente a forma fundida do Zetsu preto e branco. Você achou que conseguiria correr? Os olhos de Yagura se estreitaram. Zetsu cambaleou, atordoado. Ele nem tinha previsto. Por que Yagura o atacou de repente? Obito ainda não estava morto, então por que mudar de alvo? Ainda assim, era apenas um corpo de Zetsu branco. Seu verdadeiro eu poderia simplesmente trocar de hospedeiro. Ainda havia 100.000 corpos no subsolo. Não é grande coisa. Ou assim ele pensou. O olhar de Yagura não o abandonou. Suas mãos formaram sinais. A terra sob seus pés, que se estendia por 100 metros, começou a tremer. Os olhos de Zetsu se arregalaram. O que estava acontecendo? Yagura levantou ambos os braços. Estilo água, domínio fantasma da água. Aquele chakra era monstruoso. Ele estava tentando destruí-lo completamente? Humano imundo. O pior cenário estava acontecendo. O disfarce de Zetsu. Sua própria existência foi descoberto? Ele entrou em pânico, abandonando o corpo do Zetsu branco e escorregando para o chão. Mas em vez de terra sólida, ele estava cercado por líquido. O quê? Uma armadilha? Onde você pensa que vai? O punho de Yagura se fechou com força. Ele fechou a abertura que Zetsu usou para entrar na prisão de água. Ambos os braços erguidos. Do chão, um enorme cubo de água subiu, pelo menos 100 metros cúbicos, elevando-se acima do campo de batalha. Zetsu negro, agora em sua verdadeira forma, apenas uma massa repugnante de lama preta, correu para dentro do cubo, batendo contra as paredes em todas as direções. Mas não importava onde ele batesse, a água era mais dura que aço.
A situação ficou pior do que ele poderia imaginar. Ele ia morrer? Desde o dia de seu nascimento, Zetsu Negro olhava para a humanidade com desprezo. Este mundo deveria ser o berço de Kaguya. Estes humanos, meros nutrientes para o seu renascimento. Ele esperou, planejou e manipulou Madara como um peão em seu plano secular. E agora, ele iria morrer nas mãos de um mero humano. Ele olhou para cima, a fúria queimando em seus olhos. E Agura olhou de volta com uma expressão fria. Com esses olhinhos redondos demonstrando tanta emoção? Você trabalhou duro, não é mesmo? Zetsu Negro. O nome caiu como um martelo. Ele sabe meu nome? Ele sabe quem eu sou? Ele deveria ser o mestre das marionetes onisciente, a mão secreta que guiava o mundo Shinobi. Ele até alterou a tábua de pedra Uchiha. Mas agora, Yagura estava acima dele, com conhecimento fluindo de uma dimensão superior. Claro que sei, disse Yagura. Zetsu não conseguia falar dentro da prisão de água, mas seu olhar desesperado gritava as perguntas que ele não podia fazer. Yagura cerrou os punhos novamente. O cubo encolheu pela metade em um instante. Aquele grotesco pedaço de lodo preto se contorceu e se comprimiu sob a pressão esmagadora. Kaguya deu à luz você, mas quando fez, ela não tinha forças para dar poder ao seu último filho. Zetsu não era forte. Ele apenas sobrevivera nas sombras como um inseto. Como aquele verme velho e miserável. Na quarta grande guerra ninja original, Zetsu Negro foi cortado ao meio por Chojuro. No entanto, Chojuro não compreendeu a verdadeira natureza de Zetsu Negro e não conseguiu eliminá-lo, permitindo que ele se escondesse no subsolo e escapasse. Mais tarde, durante a batalha final, Zetsu Negro tentou roubar o Rinnegan de Obito, mas Obito foi protegido por Okage e Kakashi reanimados. Foi somente agarrando-se a Obito que Zetsu Negro conseguiu evitar ser morto pelos reanimados Minato e Kakashi, um filho impotente de Kaguya. Era algo que poderia ter sido destruído há muito tempo. De volta à prisão cada vez menor, o corpo de Zetsu Negro se contorceu grotescamente sob a pressão, mas sua mente estava clara o suficiente para registrar o que Yagura havia dito. Ele sabe o nome da mãe. Como? Como um humano poderia saber algo que nem mesmo tolo Uchiha Madara sabia? Mangetsu deu um passo à frente, ouvindo as palavras de Yagura com um olhar estranho. Mas ele não fazia perguntas. Yagura sempre tinha suas próprias fontes de informação e seu próprio julgamento. Olhando para a enorme cavidade que havia sido aberta no chão, Mangetsu admitiu. Estou um pouco chocado que você tenha chegado tão longe, Yagura. Essa gosma preta é tão perigosa assim? Yagura assentiu brevemente. Pense nele como o chefe final escondido em um videogame. Ele respondeu casualmente explicando. Aquele cara meio aleijado que você viu? Só um chefãozinho. Um idiota que foi enganado e continuou ajudando quem o traiu. Então Uchiha já havia escapado durante o caos. Yagura sabia. Mangetsu piscou entendendo. Não é de se admirar que você tenha deixado Uchiha sozinho e vindo matar essa coisa primeiro. Yagura continuou comprimindo a prisão. Exatamente. Kong. Uma onda de choque de chakra explodiu para fora, achatando a grama e as árvores próximas. Mangetsu quase perdeu o equilíbrio. Ele olhou para cima com uma expressão grave. O domínio da água fantasma foi comprimido para menos de 10 metros cúbicos. Poucos materiais no mundo conseguiriam suportar tamanha pressão. A forma lamentável do Zetsu Negro nem teve tempo de gritar. No instante ele estava lá no outro, esmagado no esquecimento. Perdido. Silêncio. Yagura ergueu a prisão encolhida bem alto no ar. Com o último movimento ele o esmagou completamente. Bum! A água irrompeu no céu como uma explosão colossal. O rugido ensurdecedor abafou toda a vila, sobrepujando completamente até mesmo os fogos de artifício que a névoa havia lançado mais cedo naquela noite para o festival. Ai ai! Mangetsu rapidamente tapou os ouvidos, mas ainda ficou um pouco surdo. Você poderia ter me avisado que ia fazer uma coisa dessas. Não havia dúvida sobre isso. Zetsu Negro estava morto. Yagura expirou lentamente com alívio evidente no rosto. Virou-se e sorriu para Mangetsu, o homem que o ajudara a tornar aquela vitória possível. Minha culpa, minha responsabilidade. Você quer que isso seja considerado um elogio ou uma recompensa? Hoje à noite a escolha é sua. Seu tom era provocador, mas caloroso. Mangetsu puxou desajeitadamente o lóbulo da orelha, ainda atordoado pela repentina queda de energia. Espera, sério? Ele teria sofrido algum tipo de genjutsu daquele Uchiha? Não, né? Sim. Graças a você que os conteve, consegui me livrar de uma das nossas maiores ameaças. O sorriso de Yagura era genuíno. Uma noite é o suficiente? Ou talvez 3? Uma semana? Quer jogar Super Mario ou Ataque do Trovão? Ah, ele quis dizer videogames. Mangetsu desabou, aliviado por não estar preso em algum sonho ou ilusão. Senhor Mizukage. Mangetsu. Chegamos. Zabuza e os outros de Kirigakuri correram. Yagura acenou para eles, sinalizando que tudo estava sob controle. Enfrentar Obito sem sofrer o mesmo destino de antes, e até mesmo matar Zetsu Negro, esta noite tinha sido uma vitória decisiva. Quando Zabuza e Mei se aproximaram, o olhar penetrante de Mei captou a expressão estranhamente atordoada de Mangetsu. O que há de errado com Mangetsu? Ela perguntou. Yagura deu de ombros casualmente. O inimigo era bem perigoso. Ele saiu sozinho e quase morreu. Dei uma boa bronca nele. Capítulo 205. Buf, buf, buf. O espaço se contorceu em um vórtice rodopiante. Obito caiu da dimensão de Kamui, aterrissando pesadamente. Depois de escapar de Kirigakuri, ele retornou à caverna subterrânea onde as engrenagens do destino começaram a girar. O mundo ninja era vasto, mas não havia onde ele se esconder. Nenhum lugar além daquele. Só aquele lugar era seguro. Obito. Zetsu Branco. Tobi.
surgiu da parede, conectando um conduíte Mokuton a Obito para ajudar a restaurar sua força. Parece que você realmente foi espancado. Obito não tinha intenção de responder a esse bizarro Zetsu branco, que certa vez lhe perguntou como era usar o banheiro. Ele escapou por pouco da morte. Metade do seu corpo havia desaparecido novamente. Uma situação dolorosamente familiar. Outro Zetsu branco comum emergiu do chão. Obito rapidamente decepou seus braços e pernas com um golpe certeiro, e então prendeu os membros brancos e gotejantes ao seu próprio corpo ferido. À medida que as células se fundiam, um som sibilante e uma fumaça fina subiam dos pontos de cura. Obito, más notícias. Tobi se aproximou arrastando os pés. Zetsu negro está morto. Obito não demonstrou nenhuma reação. Aquela criatura negra, Zetsu negro, de acordo com Uchiha Madara, nasceu da vontade de Madara de ajudar no plano Olho da Lua. Assistência, hein? Se você traduziu a palavra corretamente, significa apenas vigilância. Obito suspeitava desde o início que as motivações de Madara para cooperar não eram tão puras. Madara também sabia disso. Mas eles compartilhavam um sonho comum, e sob o peso de interesses mútuos, eles cooperavam. Independentemente de o Zetsu negro existir ou não, Obito já havia decidido levar o plano Olho da Lua até o fim. A maioria de seus ferimentos estavam estabilizados agora. O resto ele poderia curar com as habilidades regenerativas de seu novo corpo. Obito arrancou o conduíte de Mokuton. Seu rosto escureceu enquanto ele olhava silenciosamente para o chão. A Terra da Água foi o último lugar por onde ele viajou pessoalmente, o último vislumbre que ele teve deste mundo shinobi destruído. E ele não esperava sofrer uma derrota tão devastadora. Obito, por que você está agachado aí? Precisava se aliviar? Tobi ficou por perto, importunando sem parar. Vamos lá, me conta, como é precisar ir? Eu quero muito saber. Obito ignorou a tagarelice, com a mente em outro lugar. Sem olhar para Tobi, levantou-se e sentou-se na velha cadeira. A realidade lhe desferiu um golpe cruel. Sua experiência em Kirigakuri o deixou com um tipo de desconforto que ele não sentiu nem mesmo em outras vilas escondidas. As outras 4 grandes aldeias tinham acabado de sofrer uma grande guerra, suas forças estavam esgotadas. Mas Kirigakuri era muito mais forte do que os rumores sugeriam. Seus civis intocados eram exatamente como os descritos no mundo de Tsukuyomi infinito, sem guerra, sem dor. Tenho que acelerar o plano. Diante do poder absoluto de um Kaji e de um Jinchuriki perfeito em primeira mão, Obito finalmente entendeu. Ele sozinho não era forte o suficiente para caçar todas as 9 bestas com cauda espalhadas pelo mundo. Além de seu novo corpo, Zetsu negro, e do exército de Zetsu branco, Uchiha Madara havia lhe deixado mais uma arma, Nagato, portador do Rinnegan. A morte do Zetsu negro não foi uma grande perda. Recuperar o controle da rede de inteligência do Zetsu branco levaria algum tempo. O próximo passo de Obito era claro. Ele iria para a Terra da Chuva e colocaria Nagato sob seu comando. Resoluto, Obito ativou sua habilidade de espaço-tempo. Tobi, o Zetsu negro está morto. De agora em diante você assumirá o controle. Você controlará o exército do Zetsu branco, coletará informações das vilas e rastreará os Jinchuriki. Tobi choramingou. Mas você ainda não respondeu minha pergunta. Vários meses depois, a Terra da Chuva, Akatsuki. Após receber a carta secreta de Konan de Kirigakuri, Yahiko tomou sua decisão, cooperar com as operações de Kirigakuri dentro da Terra da Chuva. Uma equipe preparada, posicionada na fronteira entre a Terra do Fogo e a Terra da Chuva, aguardava esse sinal. Ao receber a mensagem, eles se moveram imediatamente. Primeiro, eles ofereceram presentes generosos ao Daimyo e seus ministros, obtendo a aprovação oficial do governo da Terra da Chuva. Quando Anzo da Salamandra, líder de Amegakuri, percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. O escritório do Daimyo abriu os portões, e Anzo não poderia lançar um ataque em grande escala sem arriscar um desastre político. Pequenas equipes de ataque de Amegakuri tentaram ataques secretos, mas foram interceptadas e repelidas. As forças invasoras incluíam shinobi de elite de Kirigakuri servindo como guarda-costas, poucos em número, mas assustadoramente habilidosos. Entre eles estava um dos 7 espadachins ninja, o Shigaki Kizami. Eles também tiveram ajuda de dentro da própria Terra da Chuva, Akatsuki. As forças de Kirigakuri já haviam chegado em segurança à capital. Anzo, o chamado semideus, estava confinado, como sempre, em seu complexo isolado, no tradicional estilo japonês. Ordens foram recebidas. Relatórios surgiram. Tudo aconteceu dentro dos limites daquele espaço fechado. Anzo olhou fixamente para o relatório que lhe foi entregue e, enfurecido, rasgou-o em pedaços antes de jogar os restos na mesa. Ban! Esses malditos bastardos de Kirigakuri. Os destinos de Sunagakure e Konogakure após a última guerra estavam à mostra para todos verem, um aviso claro das maquinações de Kirigakuri. Se estivesse mais bem preparado, Anzo estava confiante de que poderia ter expulsado esses forasteiros da Terra da Chuva. Mas Kirigakuri atacou primeiro, mirando a corte do Daimyo, um movimento que Anzo não conseguiu prever nem impedir. Seus pensamentos se voltaram para as operações recentes de Kirigakuri na Terra do Vento. Sentindo uma amarga sensação de déjà vu, Anzo estreitou os olhos. O novo Mizukage parece hábil em alavancar influência política através do gabinete do Daimyo, forçando as vilas ninjas a se curvarem sem sacar suas lâminas. Anzo murmurou friamente. O chamado semideus que governou a Terra da Chuva por décadas, analisou cuidadosamente seu novo oponente. Diferente de antigos rivais como Hiruzen Sarutobi e Onoki, Anzo sabia pouco sobre o quarto Mizukage e Agura, tanto como homem quanto como estrategista. Ainda assim, Anzo não ignorava Kirigakuri, ou Akatsuki. Com Kirigakuri, Anzo até tinha um pouco de história. Ele se lembrou de como o Mizukage anterior havia enviado seus descendentes para se esconderem na Terra da Chuva para protegê-los de inimigos que odiavam sua linhagem. Quanto a Akatsuki,
Era uma organização considerável e não oficial dentro de seu próprio território, uma ameaça crescente que Anzu nunca conseguiu controlar completamente. Agora, trabalhando ao lado de Kirigakuri, eles estavam desafiando abertamente o governo de Amegakuri. Anzu-sama. Do lado de fora da porta de correr de papel da sala tradicional, o ninja da chuva ajoelhado projetava uma sombra. Anzu respondeu, fale. Há um visitante de Konogakakuri, disse o ninja da chuva. Um homem que se autodenomina Danzou Shimura solicita uma audiência. O rosto de Anzu escureceu. Danzou Shimura. O que ele quer? Só de ouvir o nome já surgem associações desagradáveis. A chamada escuridão do shinobi, um título que não é dado levianamente. O primeiro instinto de Anzu foi cautela. Depois de pensar um pouco, ele disse, leve-o para o salão de recepção. Levantando-se lentamente de seu tatame, Anzu metodicamente ajustou sua máscara de gás sobre o rosto. Quando criança, seu corpo foi implantado com uma bolsa de veneno de salamandra, tornando até seu hálito letal. Foi uma bênção e uma maldição. Mas também o ajudou a dominar venenos, a domar a salamandra gigante invocada e a ascender para se tornar o governante indiscutível da Terra da Chuva. Aqui era rotina. Tanto Anzu quanto seus ninjas da chuva usavam máscaras de gás para sobreviver. Anzu caminhou até o salão de recepção. Na extremidade de uma mesa de 5 metros de comprimento estava sentado Danzou Shimura, calmo como sempre. Somente Anzu organizaria uma mesa de reunião tão estranha, as distâncias eram apenas outra arma. Danzou cumprimentou com um leve aceno de cabeça. É uma honra finalmente conhecê-lo, Anzu-sama. Anzu não estava se sentindo particularmente amigável. Por que um shinobi de Konoha veio à minha terra da chuva? Em Amegakuri, Konoha não era amiga. Danzou entendeu isso claramente. Ele percebeu a hostilidade, mas respondeu suavemente. Anzu-sama, vamos deixar de lado as queixas do passado entre nossas aldeias. Venho hoje não como um enviado de Konoha, mas como um indivíduo, buscando uma parceria que beneficie Amegakuri. Anzu deu uma risada fria. A grande escuridão de Konoha, oferecendo ajuda sem interesse próprio? Quem acreditaria nisso? Na sua capacidade pessoal, zombou Anzu, aproveitando a oportunidade para zombar dele. Dizem que você não é muito bem-vindo de volta a Konoha ultimamente. Enviado para as sombras pelo relâmpago amarelo, o grande quarto Hokage Minato Namikaze. Danzou não disse nada. Seus olhos, semicerrados, não demonstravam emoção alguma. Um homem adulto sendo deixado de lado por um simples jovem, sinceramente é patético. Quanto mais Danzou permanecia impassível, mais Anzu tinha certeza de que as informações que receberá de Konoha eram precisas. Deve ser por isso que você tem tanto tempo livre, para se intrometer nos assuntos de Amegakuri. Depois de desabafar o suficiente, Anzu ficou em silêncio, sinalizando que as negociações poderiam começar. Danzou disse calmamente, você está meio certo. O quarto Hokage é um jovem extraordinário, um herói que está liderando Konoha rumo a um novo futuro. Como ancião, tenho orgulho de ver isso. Palavras lisonjeiras, mas Anzu não acreditou. No entanto, continuou Danzou com um tom mais agudo, estamos de fato sendo deixados de lado pela geração mais jovem. Ele foi direto ao ponto. Estou aqui para propor uma aliança, contra nosso inimigo mútuo, Kirigakuri, para desmantelar a conspiração que o quarto Mizukage iniciou durante a última guerra. Anzu bufou interiormente. Você está bem informado, não é? Já que você sabia de tudo isso, por que não impediu Kirigakuri antes que eles cruzassem para a Terra da Chuva? Danzou continuou. Quanto a Akatsuki, o elemento rebelde da sua vila, proponho que a eliminemos também. Posso ajudar. Com os traidores eliminados, Anzu-sama, você recuperará o controle total sobre Amegakuri. Anzu não disse nada, mas seu silêncio foi permissão suficiente para Danzou continuar. No passado, ele podia tolerar a existência da Akatsuki porque, de certa forma, eles tinham feito um bom trabalho nas bases da vila. Mas agora, isso não era mais aceitável. Esconderijo da Akatsuki. Nagato encostou-se na grade do lado de fora da base. De dentro, ele podia ouvir os aplausos e risos dos outros membros da Akatsuki, assim como Kansuki. De alguma forma, até a chuva sem fim parecia um pouco mais suave naquela noite. Yaiko saiu, procurando pelo amigo que havia desaparecido durante as festividades. Nagato se virou com um sorriso. O espírito de todos, o sonho da Akatsuki, voltou. Yaiko soltou um longo suspiro. Os últimos meses tinham sido exaustivos. Ele havia assumido tarefas demais, suportado fardos demais. Sempre lutamos pelos nossos ideais, mas as pessoas se cansam. Ele abaixou a cabeça, olhando para as palmas das mãos. Mesmo quando concluímos nossas missões, não recebemos pagamento. A vida tem sido tensa e o cansaço de todos só aumenta. Mais e mais pessoas se sacrificam em nome do sonho. Ele olhou para Nagato. Não ria de mim, mas eu realmente pensei em entregar a liderança da Akatsuki para você. Nagato congelou. Yaiko. Antes que Nagato pudesse dizer qualquer outra coisa, Yaiko levantou a mão para detê-lo. Eu me conheço. Não sirvo para esta posição. Não tenho habilidade. Não tenho força. Mas você tem, Nagato. Nagato entendeu o que Yaiko estava insinuando. Yaiko, você quer usar o poder do meu Rinnegan? Yaiko admitiu honestamente. Sim, esses olhos são um símbolo de poder. Nagato virou o rosto, evitando o olhar de Yaiko. Eu sempre tive medo, pavor de ter olhos assim. Eu sei, Yaiko disse suavemente. Ele compreendia o amigo muito bem. Recostando-se na grade, Yaiko olhou para Akatsuki, agora cheia de energia renovada, e sorriu. Mas isso tudo é passado agora. Talvez, eu tenha um pouco de habilidade e um pouco de sorte também. Ao ver Yaiko se recompor, Nagato finalmente deu um suspiro de alívio, sentindo-se genuinamente feliz por ele. Já faz quase meio ano que Kona nos deixou, não é? Yaiko mudou de assunto, afastando o clima pesado. Meio ano sem vê-la. Desde que nos conhecemos, nunca ficamos tanto tempo separados. Parece que ela realmente gosta de lá. Yaiko riu. Ler as cartas dela. Às vezes me dá vontade de conhecer pessoalmente a Terra da Água. Nós iremos algum dia.
Com certeza. Konan enviava cartas de volta a cada poucos dias, avisando que ela estava segura. Além disso, Kirigakuri mantinha relações amigáveis com eles, e as mudanças que eles estavam trazendo para a Terra da Chuva eram, em sua maioria, positivas. Nenhum deles se preocupava muito com a segurança de Konan. Kirigakuri até lhes deu um guardião quando fizeram contato pela primeira vez. Originalmente, eles contrataram Kakuzu, pagando-o para ficar e proteger a Akatsuki por 50 dias. Quando o período do contrato terminou segundo o acordo, Kakuzu deveria ter saído imediatamente. Kirigakuri também não renovou o contrato com mais dinheiro. Em vez disso, eles deram a Kakuzu um cargo de alto nível como diretor financeiro na Terra da Chuva, um salário anual de mais de 100 milhões. Em troca, Kakuzu permaneceria na Akatsuki pelo menos no nome. Agora Kakuzu não estava mais no esconderijo. Ele passava a maior parte do tempo contando dinheiro e gerenciando contas. Sempre que havia uma emergência, ele corria imediatamente. Tudo parecia estar indo na direção certa. À medida que conversavam, a conversa ficou mais leve e sorrisos apareceram em seus rostos. Chefe, algo grande aconteceu. Kansuke saiu correndo ofegante. A conversa foi interrompida. E Aiko imediatamente perguntou. O que está errado? Kansuke estava em pânico. O enviado de Anzo acabou de chegar. E Aiko e Nagato congelaram em choque. Então finalmente chegou. Anzo. Kirigakuri. No lar temporário onde havia se estabelecido, Konan estava sentada curvada sobre uma pilha de livros que havia pegado emprestado da biblioteca, totalmente imersa nos estudos. Ela era como uma esponja, absorvendo tudo o que podia. Nos últimos 6 meses, ela se dedicou a aprender sobre tudo o que viu e vivenciou em Kirigakuri. Como Yagura certa vez brincou, era como se Konan estivesse estudando no exterior. Por fim, a leitura a esgotou. Konan ergueu os olhos, esfregando os olhos cansados. Com a caneta ainda na mão direita, estendeu a mão para pegar a xícara que estava ali perto. Rachadura. Antes mesmo que seus dedos a tocassem, a xícara se partiu ao meio. Uma rachadura irregular apareceu sem nenhuma força externa. Konan congelou. Mesmo que eu não acredite em presságios. Ela não conseguiu evitar olhar pela janela na direção da Terra da Chuva com preocupação nos olhos. Já fazia muito tempo que ela não voltava para Akatsuki. E Aiko. Nagato. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 206. Embora Konan não fosse uma pessoa que acreditasse facilmente em presságios ou sinais, ela pensou cuidadosamente sobre isso. Já fazia meio ano que ela havia deixado a Akatsuki. As cartas só podiam fazer muito, nada comparado à vontade de voltar para casa e rever todo mundo. Como uma única gota caindo na superfície de um lago, seu desejo se espalhou cada vez mais por seu coração. Fechando o livro em suas mãos, ela empilhou os volumes que havia pegado emprestado da biblioteca e disse suavemente. Eu deveria voltar e ver Yaiko, Nagato e todos da Akatsuki. Reunindo seus pertences, ela saiu e trancou a porta do alojamento temporário que Kirigakuri havia providenciado para ela. Ao mesmo tempo, sua vizinha do outro lado do corredor também saía, empurrando um carrinho de bebê. Ao ver Konan, ela cumprimentou com surpresa. Bom dia, Konan. Hoje está um dia lindo, não é? Bom dia, Misao-san, Shinozuki e pequeno Aoi. A menina no carrinho acenou entusiasmada. Pará. O menino de 5 anos ao lado dela olhou para Konan, seus olhos brilhando como estrelas. Inclinando a cabeça timidamente, ele sorriu timidamente e disse. Konan-eisha, você está linda como sempre hoje. Você colocou cebolinha no seu nato hoje de manhã? Konan riu baixinho, já acostumada com os flertes daquela criança precoce. Não, ela respondeu. Hoje tomei um café da manhã simples. Mesmo assim era estranho. Parecia que aquele garoto nunca tinha crescido, sempre com o mesmo charme atrevido. Tenha boas maneiras. Misao-san deu uma pancada de brincadeira na cabeça de Shinozuki, trocando os papéis habilmente, então sorriu calorosamente para Konan e perguntou. Vai sair tão cedo? Vai ao mercado comprar alguma coisa? Na verdade, não. Vou deixar Kirigakuri por um tempo, voltando para Megakuri para visitar alguns velhos amigos. Você está indo embora, Konan-eisha? A notícia atingiu Shinozuki como um raio. Ele congelou, atordoado. Entendo, disse Misao-san com um sorriso gentil. Então tome cuidado na estrada. Depois de se despedir dos vizinhos com quem viveu por meio ano, Konan foi encontrar Kazumi, o shinobi de Kirigakuri que havia sido designado para ajudá-la. Antes de partir, ela precisava informar oficialmente o Mizukage. Juntos, eles foram até o escritório do Mizukage, mas Yagura não foi encontrado em lugar nenhum. Em vez disso, eles explicaram seu propósito ao ancião Genshi. Compreendendo o desejo de Konan de retornar para casa, o ancião Genshi assentiu em sinal de aprovação. Você está conosco aqui em Kirigakuri há meio ano. Está na hora de voltar para ver seus amigos, hein? Konan curvou-se respeitosamente e emocionado. Muito obrigado. Passar meio ano em uma vila estrangeira escondida, vivendo livremente sem vigilância ou restrições, era uma honra rara. A confiança que lhe foi demonstrada, a hospitalidade que recebeu e a paz e a beleza que testemunhou em primeira mão durante esse tempo fizeram com que a boa vontade e a lealdade de Konan para com Kirigakuri atingissem patamares inimagináveis. Kazumi então perguntou, ancião, onde está o Mizukage? Konan também se virou para o ancião Genshi com um olhar cheio de indagação. Você só teve um pouco de azar, respondeu o ancião Genshi com uma risadinha suave. Ele saiu há cerca de 1 hora. Foi receber um convidado, alguém de Konogakakuri. Kazumi piscou, confusa. Um convidado de Konoha? Desde que completou sua missão em Amegakuri, Kazumi foi promovida diretamente por Yagura para uma patente mais alta, ignorando o processo usual. Sua posição atual envolvia deveres semelhantes aos de um oficial político, e ela estava frequentemente entrando e saindo do escritório do Mizukage.
Pelo que ela sabia, as relações entre Konoha e Kirigakure estavam tensas no momento. O quarto Hokage, Minato Namikaze, estava tomando medidas agressivas para erradicar e desmantelar a influência de Kirigakure em Konoha. Assim como as estratégias usadas pelo segundo Hokage, Minato as pegou emprestadas e as refinou para sua própria era. O Relâmpago Amarelo, famoso por seus feitos no campo de batalha, provou ser igualmente formidável em manobras políticas. Todo o escalão superior do escritório do Mizukage estava quebrando a cabeça tentando descobrir como lidar com Minato Namikaze. Mas, para ser exato, nem todos do escalão superior. A maior autoridade de todas, o próprio Mizukage Yagura, parecia completamente indiferente às contramedidas de Minato, preocupando-se apenas em garantir a sobrevivência de Kirigakure no País da Água. O ancião Genshi continuou, sim, um convidado de honra. Um dos Sannin de Konoha, que recentemente foi declarado um ninja rebelde e agora está listado como um criminoso de nível S procurado por Konoha, Orochimaru. Como Orochimaru agora era um Nukenin, seu status significava que as tensões habituais entre Konoha e Kirigakure não se aplicavam mais. Na cidade portuária ocidental da Terra da Água. Desta vez, Orochimaru havia entrado no país por canais oficiais. Quem o descobriu foi ninguém menos que o ninja Onimi da última vez. Orochimaru não fez nenhuma tentativa de resistir. Cercado e fortemente guardado por shinobi de Kirigakure, Orochimaru declarou abertamente seu propósito. Ele estava ali para se juntar a Kirigakure. Naquela manhã, a patrulha de fronteira de Kirigakure enviou um relatório urgente de alta prioridade. Ao ouvir isso, Yagura imediatamente reuniu um pequeno grupo de guardas e partiu. Eles chegaram à cidade comercial costeira, a maior da costa oeste, e seguiram direto para o posto avançado de Kirigakure, nos arredores da cidade. Após trocar breves cumprimentos com os shinobi posicionados, Yagura foi diretamente em direção a uma figura muito familiar. No momento em que Orochimaru o viu, não conseguiu esconder sua excitação, ou talvez não tivesse a mínima intenção de escondê-la. Seus olhos dourados brilhavam com interesse desenfreado. Meu Deus, você veio pessoalmente, Mizukage. Faz muito tempo. Você não envelheceu nem um pouco, Orochimaru. O tom de Yagura não foi nada acolhedor em relação a esse antigo colaborador. Ainda assim, lembrando-se de que Orochimaru havia de fato cumprido uma missão para eles anos atrás e fornecendo assistência real a Kirigakure, Yagura decidiu dar a ele uma chance de defender seu caso. Você sobreviveu a um encontro com o terceiro Raikage, e seu professor, Hiruzen Sarutobi, também o deixou ir. De qualquer forma, isso pode ser considerado uma sorte extraordinária. Orochimaru sorriu e perguntou, você realmente achou que eu não sobreviveria? Yagura sorriu calmamente de volta, respondendo, eu deveria ter esperado outra coisa? Mangetsu, que estava por perto, não conseguiu evitar rir. Ele tinha uma boa ideia do que Orochimaru estava insinuando. Afinal, não era exatamente um segredo entre o pequeno círculo mais próximo de Yagura de Mangetsu a Izobu, todos sabiam. Como Yagura havia sido um pouco óbvio demais, nenhum dos lados havia rompido a delicada fachada. E assim, do nada, você conseguiu atrair um dos Sannin lendários de Konoha até aqui? Yagura lançou-lhe um olhar furioso. Mangetsu simplesmente olhou fixamente, fingindo não perceber nada. Yagura não tinha intenção de conversar com Orochimaru sobre essa suposta onisciência. Ele já era adulto. Mas infelizmente a chegada de Orochimaru em Kirigakure após desertar de Konoha parecia ser muito direcionada a ele. Percebendo o descontentamento de Yagura, Orochimaru riu baixinho e não insistiu mais no assunto. Contanto que as negociações de hoje corressem bem e ele permanecesse em Kirigakure, Orochimaru sabia que teria todo o tempo do mundo para estudar e entender tudo o que queria. Quanto à taxa de sucesso da negociação, Orochimaru estava totalmente confiante. Caso contrário, ele nem teria vindo para Kirigakure. Seus olhos de cobra se desviaram para o lado, pousando no mestre de marionetes ruivo parado ali perto. Ele finalmente chegou ao ponto principal. Mizukage, seu Kirigakure estava disposto a aceitar um ladino de Tsunagakure como ele, assim como os remanescentes do clã Uzumaki e os artesãos. Sasori, tendo sido abruptamente arrastado para fora do laboratório, já estava de péssimo humor. Ao ver Orochimaru, essa irritação se transformou em um desgosto visceral, como um predador reconhecendo o outro predador. E agora essa maldita cobra estava usando ele como exemplo. Orochimaru continuou, dirigindo-se a Yagura. Nesse caso, imagino que minha força também seja suficiente para interessá-lo ou para servi-lo. Yagura não respondeu de imediato. Percebeu que Orochimaru estava mexendo com a situação de propósito. Talvez ele estivesse tentando exibir seu valor na frente dele? Não precisa de conversa fiada, interrompeu Sasori, com a voz cheia de sarcasmo. Uma cobra imunda expulsa de sua própria aldeia. Você realmente acha que ainda tem algum valor? Orochimaru ficou ainda mais intrigado por esse gênio mestre de marionetes do qual ele só tinha ouvido falar antes. Ah? Sasori da Areia Vermelha, que valor você ofereceu ao Mizukage para mantê-lo aqui? Vendo a tensão aumentar, Mangetsu deu uma cotovelada em Yagura. Ei, eles estão prestes a brigar. Por sua causa também. Yagura olhou para ele com olhos mortos. Isso é culpa minha? Mangetsu simplesmente juntou as mãos atrás da cabeça, imperturbável. Bem, não é a primeira vez que sua sorte com as pessoas causa caos. Ignorando, Yagura puxou Kabuto para longe da comitiva de Orochimaru. Enquanto Mangetsu instintivamente começou a ordenar ao shinobi de Kirigakure que o cercassem para limpar a área, deixando um amplo espaço aberto entre Orochimaru e Sasori. Não me importa o que te trouxe rastejando até Kirigakure. De qualquer forma, sua vida continua aqui. Com um barulho mecânico de engrenagens e lâminas, Sasori invocou sua obra-prima, a marionete do terceiro Kazekage. Vou deixar você experimentar o que significa ser completamente esmagado. A sensação de derrota total? Estou realmente curioso, disse Orochimaru preguiçosamente. Quando a fumaça de invocação se dispersou, Orochimaru teve uma visão completa da marionete e sua expressão mudou de surpresa. Esse é o terceiro Kazekage?
Meu melhor trabalho, disse Sasori orgulhosamente. Você vai saborear isso em breve, sua cobra podre. Yagura, que permaneceu imperturbável o tempo todo, percebeu o olhar sutil de Orochimaru. A causa da terceira grande guerra ninja, o desaparecimento do terceiro Kazekage, foi discretamente deixada de lado por enquanto. Você não pode escapar das minhas técnicas de areia de ferro. Chuvisco de areia de ferro. Um forte estrondo sônico rasgou o ar enquanto incontáveis projéteis de areia de ferro caíam. A velocidade e a escala impossíveis de esquivar. Não era algo que um jutsu defensivo casual pudesse suportar. A tempestade de areia de ferro atingiu o corpo de Orochimaru, despedaçando-o até que ele parecesse um cadáver mutilado. Quando a fumaça se dissipou, tudo o que restou foi uma figura ajoelhada, sem vida, cheia de buracos. Mas Sasori não era arrogante o suficiente para acreditar que havia derrotado Orochimaru com um único movimento. Ele sabia que não. Ele estalou os dedos, manipulando seus fios de chakra. Ataque de coleta de areia de ferro. Areia de ferro do solo e do ar convergiram. Naquele momento, Orochimaru parou de fingir. O que Sasori havia destruído era apenas uma pele de cobra descartada. A verdadeira forma de Orochimaru surgiu da casca descartada, pingando veneno amarelo com um sorriso sinistro nos lábios. Liberação magnética. Areia de ferro, não é? Estou morrendo de vontade de ver em primeira mão, hehehe. A areia de ferro acumulada precisava de tempo. Orochimaru, que nunca foi conhecido por compaixão, aproveitou a oportunidade. Sua parte inferior do corpo se transformou em uma forma serpentina enquanto ele se lançava em direção a Sasori. Os mestres de marionetes eram fortes por causa de seus bonecos. Seus corpos, porém, eram frágeis. Bum, bum, bum. Enormes blocos de areia de ferro caíram, mas Orochimaru desviou deles sem esforço. Seus movimentos eram escorregadios e imprevisíveis. Ele rapidamente fechou a distância, suas mãos de cobra das sombras ocultas avançando direto para o rosto de Sasori. Clang! Lâminas envenenadas saltaram dos braços do boneco, cortando as cabeças das cobras no meio do golpe, chegando até a apodrecer a carne serpentina com veneno. Então essa era a toxina mortal registrada nas informações sobre Sasori. Aterrorizante mesmo. As cobras naturalmente tinham forte resistência a venenos, mas mesmo elas sofriam com o veneno criado por Sasori. Aprendendo com esse pequeno contratempo, Orochimaru recuou imediatamente. Sasori não deu trégua e perseguiu implacavelmente. Um único golpe cortou a pele descartada de Orochimaru, apenas para a parte superior do corpo decepada regenerar sua metade inferior no ar, eliminando mais uma casca venenosa no processo. Uma repetição do truque anterior, tornando o contra-ataque de Sasori ineficaz. O olhar de Orochimaru estava cheio de diversão e provocação. Criar marionetes com essa perfeição. Você é um mundo à parte dos marionetistas comuns. Verdadeiramente magnífico. O desgosto de Sasori transformou-se em repulsa genuína. Você é absolutamente nojento. Você ainda é humano? Percebendo que seus ataques de areia de ferro não eram suficientes, Sasori mudou de tática. Os enormes blocos de ferro se quebraram, formando centenas de pontas afiadas de ferro. Orochimaru levantou as mangas, de onde saíram inúmeras cobras, cada uma empunhando uma espada na boca. Os espinhos de ferro atingiram a massa contorcida, rasgando e perfurando as serpentes em uma explosão sangrenta. Ainda assim, a horda de cobras aparentemente interminável avançou, forçando Sasori a contra-atacar. Fumaça tóxica saiu dos mecanismos da marionete, envolvendo o campo de batalha. Todas as cobras que entraram na fumaça desabaram mortas. Com a obstrução removida, a areia de ferro convergiu novamente para o céu, formando duas enormes formas geométricas. Essa maldita cobra era incrivelmente difícil de matar. A paciência de Sasori estava se esgotando. Acabei de jogar. Vamos para a final. O cilindro de areia de ferro e a pirâmide colidiram. Uma enorme explosão de chakra magnético ondulou para fora. Orochimaru, finalmente sentindo a ameaça real, abandonou sua fachada casual. Que frio! Eu esperava que pudéssemos nos divertir um pouco mais. Chega, gritou Yagura, encerrando a conversa. Sasori retraiu relutantemente seus fios de chakra. A areia de ferro suspensa desabou inofensivamente no chão. Franzindo a testa, Sasori se virou para Yagura. Sério? Você está planejando manter essa criatura perigosa na vila? Yagura deu de ombros casualmente. As habilidades de sobrevivência de Orochimaru são de primeira linha. Você não consegue matá-lo. E quando se trata de ataque e velocidade puros, você não chega nem perto do terceiro Raikage. O rosto de Sasori escureceu, forçado a engolir a amarga verdade. Embora Orochimaru não tivesse visto Sasori liberar a técnica suprema, o mundo da areia de ferro, algo mais despertou ainda mais seu interesse. Como esperado, você realmente sabe tudo sobre todo mundo. Mangetsu quase caiu na gargalhada atrás deles. Sua cobra, pare de tratar o conhecimento secreto de Yagura como se fosse uma grande revelação. Todos no círculo deles já sabiam. Orochimaru notou a risada reprimida de Mangetsu, mas não entendeu completamente o contexto, então decidiu se concentrar em assuntos mais urgentes. Então, isso significa que você concorda em me deixar entrar para Kirigakure Mizukage? Yagura, fingindo desamparo, respondeu. Sasori até trouxe o terceiro Kazekage para entreter você. Como eu poderia deixar você ir embora? Foi uma aprovação tácita. A negociação foi bem sucedida. Orochimaru sorriu, satisfeito. Meu Deus! Não se preocupe. Eu não sou do tipo que conta os segredos dos outros. É melhor não, disse Yagura significativamente. Explicarei as condições para seus experimentos mais tarde. Mas se você quiser se juntar a Kirigakure, há 2 requisitos. Seu olhar se voltou para Kabuto, que estava atualmente contido por Mangetsu. Primeiro, aquele garoto, Kabuto, ele não pode ficar com você.
Orochimaru ficou em silêncio, e sua reação provocou um sorriso de escárnio em Sasori. Antes mesmo de entrar de fato em Kirigakuri, Orochimaru já havia perdido um bem essencial que ele havia cultivado com tanto cuidado. Isso também fazia parte da onisciência de Yagura? Saber do incrível potencial que Kabuto possuía? Espere um segundo. Orochimaru já mencionou o nome de Kabuto em voz alta? Em segundo lugar, continuou Yagura, levantando 2 dedos, você precisa aprender as técnicas de selamento do clã Uzumaki, especificamente a mais forte, o selo consumidor do demônio morto. E quando eu precisar, você o usará sem questionar. Capítulo 207. Selo consumidor do demônio morto, hein? Orochimaru tinha ouvido falar dessa técnica de selamento proibida, embora não conhecesse os detalhes. Mesmo assim, ele esperou pacientemente que Yagura continuasse. Já que a outra parte havia usado uma técnica tão proibida como moeda de troca, devia haver algo tentador o suficiente para ele. É um jutsu proibido que envolve fazer um acordo com os Shinigamis consagrados em um templo Uzumaki, explicou Yagura, enfatizando as palavras Shinigami. Ao sacrificar a própria vida do usuário, o Shinigami selará o alvo. Não era o Shinigami de outro mangá popular com uma sociedade das almas. A verdadeira natureza desse ser permanecia envolta em mistério. Coisas misteriosas e desconhecidas. Essas eram as que Orochimaru mais amava. Muito bem, agora eu entendo, disse Orochimaru sorrindo. Parece que não posso recusar tal oferta. Quanto a Kabuto, embora Orochimaru tivesse investido muito esforço para garantir essa criança talentosa, ele não era insubstituível. Romper o círculo íntimo de Orochimaru e garantir os benefícios que Yagura queria dele, ou por meio dele, era prioridade. Yagura se virou para outra bela cobra, ao seu lado. Sasori, de agora em diante, você ficará responsável por Orochimaru. O rosto de Sasori imediatamente demonstrou desconforto visível. Ele é tão obcecado por pesquisa quanto você, disse Yagura, mal contendo um sorriso. Era absolutamente deliberado. Deixarei essa tarefa importante para você. Ter a mesma mentalidade não era exatamente algo que Sasori apreciava. Mas Yagura já havia decidido recrutar essa cobra podre, e nada que Sasori dissesse poderia mudar isso. Colocar Orochimaru sob controle direto tornou mais fácil ficar de olho nele. Após receber o aceno relutante de Sasori, Yagura se virou para Orochimaru. Você não tem objeções, certo? Claro que não, respondeu Orochimaru com naturalidade em tom casual. Estou ansioso para ver que tipo de reação química isso vai causar. Estou bastante ansioso para trabalhar com ele. Depois de pensar por um momento, Yagura decidiu que não havia mais nada que ele precisasse formalizar com Orochimaru por enquanto. Então está bem. Bem-vindos a Kirigakuri. Orochimaru ergueu o canto da boca em um sorriso. Estou honrado, Mizukage. Agora que tudo estava resolvido, ao contratar alguém, confie nessa pessoa. Em caso de dúvida, não a contrate. Yagura casualmente jogou 2 pergaminhos que havia carregado para fora da vila para Orochimaru. Estas são suas. Estude-as com cuidado. Um pergaminho, quando desenrolado, era de fato o jutsu proibido conhecido como selo consumidor do demônio morto. Orochimaru apenas deu uma rápida olhada antes que todo seu ser fosse cativado por ela. O outro pergaminho era um pergaminho espacial usado para selar itens, o tipo que todo shinobi sabia usar. Como havia sido entregue junto com o selo consumidor do demônio morto, claramente não era um item comum. Orochimaru tentou o método padrão, injetar chakra para desbloquear o selo. Ele falhou. Esse é um pouco mais complicado, disse Yagura levemente, despertando ainda mais a curiosidade de Orochimaru. Mandei a Anbu colocar um selo específico de Kirigakuri nele. Por fim, ele soltou a bomba. Lá dentro há uma forma de vida que é essencialmente imortal, e capaz de usar a liberação de madeira. Era um corpo de Zetsu branco, que antes hospedava Zetsu negro. Mesmo depois que o Zetsu negro foi destruído, o corpo do Zetsu branco permaneceu, e Yagura o reivindicou como seu despojo. Os olhos de Orochimaru brilharam instantaneamente. Ele encarou Yagura fixamente, sua respiração ofegante de excitação. Raramente alguém viu Orochimaru perder a compostura tão visivelmente. Imortalidade. Essa era a única coisa que Orochimaru sempre buscou. Um inimigo que veio atrás de problemas há pouco tempo, explicou Yagura simplesmente, acabou sendo morto por mim. Isso é parte dos despojos. Ele acrescentou, você está livre para estudá-lo. Apenas certifique-se de deixar o corpo intacto. Você precisará dele quando dominar o selo consumidor do demônio morto. Orochimaru mais reencarnação de cadáver vivo mais Zetsu branco. Uma brecha criada para quebrar as limitações do selo consumidor do demônio morto. Orochimaru veio até ele por vontade própria, e mesmo que ele não tivesse dominado a reencarnação de cadáveres vivos ainda, em poucos anos ele certamente o faria. Quanto ao Zetsu branco, ele caiu direto nas mãos deles. Pensando em tudo isso, Yagura cerrou o punho silenciosamente, agradecendo silenciosamente as boas pessoas que tornaram tudo isso possível. Quando voltarmos para Kirigakuri, disse Yagura, mandarei a Anbu abrir o selo para você. Eles são os únicos que sabem como. Sem perder o ritmo, Orochimaru já havia guardado os 2 pergaminhos no bolso, não dando a Yagura nem a si mesmo qualquer chance de reconsiderar. Não havia necessidade de Yagura enganá-lo. Afinal, uma vez aberto o pergaminho, a verdade seria evidente para qualquer um. Mangetsu, que estava apenas acompanhando o passeio, bocejou exageradamente. Então, está tudo resolvido? Acho que é hora de voltar para a vila? Abaixo. Seu comentário inoportuno lhe rendeu um par de olhos de peixe morto de Yagura. Mangetsu entendeu imediatamente. O que houve, Mizukage-sama? Não está com vontade de voltar ao trabalho? Yagura respondeu com retidão. Já que viemos até aqui, é claro que deveríamos primeiro tirar um tempo para relaxar. Orochimaru.
Ele não queria nada mais do que voltar correndo para Kirigakure e desbloquear aqueles pergaminhos. Nesse momento, o antigo shinobi de Konoha sentiu um sentimento de pertencimento a Kirigakure ainda mais forte do que o próprio Mizukage. Mas sua opinião, e até mesmo suas objeções, não importavam. Ele tinha que ouvir Sasori, e Sasori ouvia Yagura. A decisão foi tomada. Yagura foi até o posto avançado da guarnição local, cumprimentando os shinobi de Kirigakure estacionados e elogiando-os publicamente por sua diligência. Eles acabaram ficando mais meio-dia. Afinal, retornar à vila significava enfrentar um mar infinito de papelada que nunca parecia diminuir, não importava o quanto ele completasse a cada dia. Talvez seja melhor se divertir um pouco na beira do mar primeiro. Na praia, Yagura construiu lentamente um grande castelo de areia com suas próprias mãos. Quando Orochimaru dominar o selo consumidor do demônio morto e a reencarnação do cadáver vivo, seremos capazes de roubar algo do estômago do Shinigami. Refletiu Yagura. Ele levantou o olhar, olhando através do mar em direção ao continente distante e à vila de Konoha. Seu humor estava excelente. Metade da 9 caudas. Hiruzen Sarutobi deve se sentir bastante seguro, confiando ao Shinigami. Tudo o que precisamos é encontrar uma criança do clã Uzumaki e torná-la nova Jinchuriki da 9 caudas. Em total segredo, alguém poderia roubar metade de uma besta com cauda de Konoha. Todos sabiam que metade do poder da 9 caudas sozinho poderia rivalizar com o poder combinado de várias outras bestas com cauda. Quando o sábio dos 6 caminhos dividiu o chakra do 10 caudas, a ação foi assim: uma parte para uma cauda, uma parte para o 9 caudas. Uma parte para o 2 caudas, outra parte para o 9 caudas, uma parte para o 3 caudas, outra para o 9 caudas, e assim por diante. Quando terminou, ainda restava metade, então ele simplesmente deu tudo para o 9 caudas. O tempo voou rápido durante esses dias corridos. Assim que Konan recebeu notícias do ancião Genshi sobre os movimentos de Yagura, ela não desperdiçou um segundo e partiu imediatamente. Mangetsu a viu chegando, ofegante devido à pressa, e ansiosamente se aproximou para perguntar por que ela tinha vindo, então alegremente a levou até o local de Yagura. Eles encontraram o quarto Mizukage e Ezobu relaxando na praia, brincando na areia. Mangetsu gritou: "Ei, o que você está fazendo?" Yagura o silenciou imediatamente, concentrando-se cuidadosamente no castelo de areia que estava construindo, que havia crescido vários andares em escala e complexidade. "Quieto. Estou pensando." O pequeno Ezobu empurrou um balde de água para o lado de Yagura. Yagura mergulhou a mão no balde, molhando-a levemente antes de reforçar cuidadosamente o castelo de areia, preenchendo os pequenos espaços entre os grãos de areia para fortalecer a estrutura. Depois de um tempo, ele gentilmente tirou a areia das mãos e se levantou, satisfeito. O pôr do sol sobre o mar ocidental era deslumbrante. Yagura levantou ligeiramente os óculos escuros para ver quem havia chegado, inclinando a cabeça com curiosidade ao reconhecê-la. "Konan, o que houve?" Konan hesitou, então explicou seu propósito. Ela entendeu muito bem, tendo se inserido tão profundamente em Kirigakure, obtendo uma compreensão detalhada de seu funcionamento interno. Partir agora seria como ir embora com informações altamente sensíveis. Mesmo com a mente aberta de Yagura e a atual abertura de Kirigakure, isso ainda o colocava em uma posição difícil. "Você pode ir." Vendo o choque na expressão de Konan, Yagura riu e acenou. "Relaxe. Você não viu nada de que tenhamos vergonha. Se tivesse, não estaria saindo de Kirigakure vivo." Konan percebeu que era apenas o reflexo de uma tendência mais ampla. Ao longo dos anos, muitas pessoas vieram para a Terra da Água para escapar das guerras. Após o fim dos conflitos, a maioria deles escolheu ficar e se estabelecer em Kirigakure. Apenas alguns retornaram para suas terras natais. A atitude que Yagura e o escritório do Daimyo demonstraram em relação a eles era a mesma que ele demonstrava em relação a Konan agora. Dito isto, Konan era um caso especial em comparação aos civis comuns. Yagura parou um momento para deixar de lado sua mentalidade preguiçosa e acrescentou: "Quando voltar, por favor, agradeça aos seus amigos, Yaiko e Nagato, por mim." As operações de Kirigakure na Terra da Chuva correram bem, em grande parte graças aos esforços da Akatsuki. O fato de ele ainda se lembrar dos nomes de Yaiko e Nagato. Uma onda de calor e amargura inundou os olhos de Konan. Ela fez uma reverência profunda. "Sim, muito obrigado." Colidir. Aproveitando a oportunidade enquanto a atenção de Yagura estava em outro lugar, Izobu avançou e bateu no castelo de areia que Yagura havia construído meticulosamente. Ao ouvir o som, Yagura se virou e ao ver a destruição, sua pressão arterial disparou. "Izobu, sua pequena, minha obra-prima." Ezobu, tendo invadido o castelo, parecia completamente satisfeito. "Estranho. Eu realmente queria cair naquele buraco. Você é um caranguejo eremita agora, ou algo assim?" Com um movimento rápido, Yagura empurrou Izobu de volta para seu próprio corpo para refletir sobre suas ações. "Você sabia que acabou de destruir um futuro patrimônio cultural? Um castelo de areia construído pessoalmente pelo quarto Mizukage. Você me deve orgulho cultural. Receita do turismo. Meu sonho de uma vitória cultural foi arruinado." Observando Konan por um momento, a mente de Yagura gradualmente se afastou do lazer e se concentrou em assuntos mais sérios, ou seja, Yaiko e Nagato. "Konan, venha comigo. Quero te apresentar uma pessoa." "Sim." Com Konan seguindo atrás, Yagura a levou de volta ao acampamento de fronteira de Kirigakure e foi direto para uma tenda específica, onde Orochimaru estava. Ele não era do tipo brincalhão, e após atingir seu objetivo de se juntar a Kirigakure e conseguir o que queria de Yagura, Orochimaru se concentrou em seus estudos, tornando-se um eremita acadêmico completo. Ao levantar a aba da tenda, Yagura encontrou Orochimaru absorto no estudo do pergaminho do selo da morte do ceifador. "Ei, Orochimaru-san, trouxe um velho conhecido." "Velho conhecido?" Orochimaru olhou para cima, confuso, enrolando o pergaminho, e então viu Konan seguindo Yagura. Konan o reconheceu instantaneamente.
Quando criança, vagando pela Terra da Chuva, ela e seus amigos encontraram o lendário Sannin. Foi a primeira vez que ela conheceu Jiraiya Sensei, que mais tarde se tornaria seu mentor. Orochimaru, companheiro de Jiraiya, foi quem sugeriu matá-los naquela época. O pequeno aluno de Jiraiya, murmurou Orochimaru. Vendo o olhar cauteloso surgir nos olhos de Conan, Orochimaru finalmente se lembrou de onde a tinha visto antes. Já fazia 10 anos, na época Conan e os outros eram apenas crianças, e ele não a reconheceu imediatamente. Foi somente quando ele a associou aos discípulos de Jiraiya que ele se lembrou. Se Jiraiya não tivesse caprichosamente decidido acolher aquelas 3 crianças de Amegakure, Orochimaru nem se lembraria do rosto de outra criança órfã de guerra. Conan, Orochimaru-san é um de nós agora, um shinobi de Kirigakure, disse Yagura, rapidamente amenizando o desconforto óbvio de Conan. Ele sentou-se em frente a Orochimaru e sua atitude mudou conforme ele ia falando sobre negócios. No caminho, Yagura discutiu as preocupações de Conan e o cronograma que elas estavam enfrentando no momento. Conan mencionou ter um mau pressentimento. Parecia vago, até para ela, mas Yagura levou a sério. Yagura bateu os nós dos dedos na mesa. Orochimaru-san, responda-me honestamente. O que está acontecendo em Konoha ultimamente? Normalmente nenhuma vila permitiria que alguém com conhecimento privilegiado simplesmente fosse embora. Orochimaru foi um excelente exemplo disso. Que tipo de situação você quer dizer? Orochimaru perguntou preguiçosamente. Não se faça de bobo. Yagura o pressionou. Você foi expulso de Konoha porque apoiou Danzou Shimura, que perdeu para Namikaze Minato e Hiruzen Sarutobi, certo? Tendo perdido a chance de se tornar Hokage, Orochimaru já havia perdido o interesse pela política de Konoha há muito tempo. Ele respondeu sem muita convicção. Se é isso que você está perguntando, então sim. Yagura não ficou satisfeito com essa atitude. Quando você saiu, o que Danzou estava fazendo? Orochimaru realmente sabia a resposta. Depois de um breve e pensativo olhar para Conan, ele sorriu para Yagura. Deu um palpite. A resposta. Danzou Shimura foi para a Terra da Chuva. Yagura não se deu ao trabalho de participar das provocações de Orochimaru. Apoiando o queixo em uma das mãos, ele começou a analisar a situação de Yaiko e da Akatsuki. O envolvimento de Danzou significava que Anzo da Salamandra estava se preparando para atacar a Akatsuki de Yaiko. Quanto a Nagato, Yagura tinha pouco interesse pessoal. Kirigakure estava muito longe da Terra da Chuva. Ele não podia oferecer apoio direto sem se esforçar demais. Afinal, ele era um Mizukage, não um ninja desonesto. Ainda assim, a Akatsuki de Yaiko agora enfrentava inimigos como Anzo, Danzou e até mesmo Uchiha Obito. Mandar shinobi de Kirigakure para Akatsuki? Yagura perderia o sono só de pensar na morte de um deles. Depois de muito pensar, Yagura decidiu intervir indiretamente, usando dinheiro para levar Kakuzu para o lado de Yaiko mais cedo. Primeiro, impediria que Anzo destruísse a Akatsuki antes que ela estivesse totalmente formada. Segundo, Kakuzu conheceria o time de Yaiko mais cedo, o que o tornaria mais propenso a ficar do lado da Akatsuki de Nagato mais tarde. E se Kakuzu morresse, bem, Yagura não ficaria exatamente de luto. Mas agora, as circunstâncias mudaram. Ele tinha Conan ao seu lado, uma estudante de intercâmbio disposta da Akatsuki, e Orochimaru. Suas opções se expandiram. Ele teve a chance de negar a Obito a vantagem que ele buscava. E Yagura não estava disposto a dificultar as coisas para si mesmo. Orochimaru-san, você deve ter uma maneira de contatar seu antigo companheiro de equipe, Jiraiya, disse Yagura. Depois de décadas juntos como companheiros, ele não acreditava que Orochimaru não teria meios de alcançá-lo. Sem esperar pela confirmação, Yagura continuou. Entre em contato com ele. Diga que seus 3 discípulos em Amegakure estão com problemas. Kakuzu sozinho não foi suficiente para enfrentar Anzo, Danzou e Obito. Mas se Jiraiya se juntasse à briga, Nagato poderia sobreviver. Orochimaru riu secamente. Ele cortou laços com Jiraiya deliberadamente após desertar de Konoha. E no entanto, com apenas algumas palavras de Yagura, ele agora tinha que tirar Jiraiya de sua lista negra. Ele olhou para Conan. Os olhos da mulher já estavam cheios de esperança ao pensar em rever sua professora depois de tantos anos. Então veio a voz calma e confiável de Yagura. Conan, vem aqui. Comovido além das palavras, Conan sentiu sua gratidão por Yagura aumentar. Em seu coração, ele agora estava ao lado de Jiraiya Sensei como um dos maiores benfeitores de sua vida. Tudo bem, disse Orochimaru. Tendo acabado de receber um grande favor do próprio Yagura, ele sabia que não poderia recusar. Além disso, ele estava apenas transmitindo uma mensagem. Não precisava conhecer Jiraiya pessoalmente. Técnica de invocação. Com uma baforada de fumaça, Orochimaru invocou um pequeno sapo carregando um longo pergaminho enrolado em seu corpo. Guero Guero. Faz muito tempo, disse o sapo, claramente surpreso ao ver Orochimaru depois de tantos anos. Virando-se para Conan, Orochimaru instruiu, escreva sua mensagem para Jiraiya aqui. Este rapazinho a entregará. Yagura sentiu em aprovação. Tremendo levemente de excitação, Conan pegou o pincel e começou a escrever. Para Jiraiya Sensei, se você estiver lendo isso. Capítulo 208. Amegakure, dentro da base da Akatsuki. O enviado de Anzo da Salamandra veio com intenções pacíficas. Ele informou Yaiko e Akatsuki que Anzo desejava confiar à organização, conhecida por seus ideais de paz, o papel de embaixadores da paz entre a Terra da Chuva e as grandes nações vizinhas de Fogo, Terra e Vento. O enviado acrescentou, caso a Akatsuki esteja disposta a aceitar o convite do Lord Anzo, por favor, chegue amanhã. O Lord Anzo se encontrará pessoalmente com você para negociações. Yaiko respondeu seriamente, entendido. Por favor, informe ao Lord Anzo que recebi sua mensagem.
O enviado assentiu respeitosamente e saiu. Por um momento todos na Akatsuki, incluindo Yaiko e Nagato, ficaram chocados com a notícia avassaladora. Anzo não apenas escolheu não se mover contra eles, mas ele também queria que a Akatsuki servisse como emissária de paz entre a Terra da Chuva e as 3 grandes nações? Nagato, não estou sonhando, estou? Yaiko sussurrou. O sonho de sua vida finalmente estava próximo de se tornar realidade. O coração de Nagato se encheu de alegria e orgulho por seu amigo. Claro que não, Yaiko. Isso é incrível, gritou um membro da Akatsuki, correndo e agarrando Yaiko com um abraço. Seu sonho, nosso sonho, está prestes a se tornar realidade. Negociando a paz com as 3 grandes nações? Vamos lá. Com o apoio de Amegakure, podemos ajudar os outros abertamente a partir de agora. Os outros membros da Akatsuki cercaram Yaiko com entusiasmo, e sua comemoração se transformou em uma briga divertida. Ei, ei, pare de puxar meu cabelo. Yaiko riu, lutando para escapar do emaranhado de membros. Respirando com dificuldade, mas sorrindo alegremente, ele olhou para os amigos que se entregaram a Akatsuki, de corpo e alma, em busca dos mesmos ideais. Depois de todas as dificuldades, sacrifícios e longos períodos sem recompensa, finalmente parecia o amanhecer de uma nova era para Akatsuki. Nagato olhou para Yaiko e disse, viu? Todos estão dispostos a seguir seus ideais. Você não precisa depender do poder para liderar. Nagato. Yaiko sorriu e agarrou firmemente a mão estendida do amigo. Você tem razão. Não cometemos nenhum erro. Já decidi. Aceitarei o convite do Lord Anzo. Este pode ser um grande ponto de virada para Akatsuki. Depois que todos se acalmaram, Yaiko anunciou. Amanhã, Nagato e eu iremos à reunião. O membro da Akatsuki pareceu surpreso. Tem certeza? Vamos todos juntos. Mas Yaiko apenas o dispensou com uma risada. Não precisamos de um grupo grande. Não queremos assustar o Lord Anzo. Levados pela excitação, ninguém pensou em discutir. Ele tem razão. É uma pena que Konan não esteja aqui, alguém murmurou. Pensando que a equipe de Jiraiya estava com poucos jogadores, Yaiko sentiu uma pontada de arrependimento. Gostaria que ela estivesse aqui para ouvir as boas novas imediatamente. Nagato disse, podemos escrever uma carta para ela mais tarde. Sim. Yaiko levantou a mão bem alto. De qualquer forma, hoje marca um grande passo para Akatsuki. Hoje à noite, esqueçam as missões. Vamos comemorar a altura. Os membros aplaudiram. Eles gastaram uma quantia considerável dos fundos da organização para comprar mesas cheias de carne, vinho e pratos. Com um ânimo elevado, os membros da Akatsuki beberam até tarde da noite, ficando tão bêbados que nas primeiras horas da manhã, estavam espalhados pelo salão principal em várias poses ridículas. Nagato, que havia tomado apenas alguns drinks, permaneceu praticamente sóbrio. Havia muita gente para levar de volta, uma por uma, e como todos já eram treinados como shinobi, ele achou que seria melhor deixá-los dormir onde estavam. O céu ainda estava escuro. Nagato olhou para Yaiko, que cochilava levemente encostado na parede. Yaiko também não tinha bebido muito. Ele definitivamente acordaria na hora certa para o encontro com Anzo. Saindo do esconderijo, Nagato se encostou no corrimão da passarela do 2º andar para tomar um pouco de ar fresco. Nagato. Uma voz repentina atrás dele fez todos os pelos do corpo de Nagato se arrepiarem. Ele se virou instantaneamente e viu um homem mascarado com apenas um olho à mostra. A mera presença do homem fez Nagato se arrepiar. Você é? Era ele de novo. Ele apareceu atrás de Nagato sem fazer nenhum som, e Nagato não sentiu nada. Se o homem tivesse atacado agora, Nagato já poderia estar morto. Obito falou, tentando mais uma vez atrair Nagato para seu lado. O mundo está prestes a mudar. Deixe aquele ingênuo Yaiko para trás e venha trabalhar comigo. Não era a primeira vez que Obito se aproximava dele. Mas enquanto Yaiko estava por perto, Nagato permaneceu firme em sua crença nos ideais de Yaiko. Agora, porém, o plano de Anzo e Danzou já estava em ação. Com a morte de Yaiko, Nagato perderia sua âncora espiritual. Controlá-lo depois seria muito mais fácil. Honestamente, um tolo como Yaiko estava destinado a encontrar um fim trágico em um mundo tão cruel. Obito continuou. Se vocês continuarem seguindo alguém como Yaiko, todos vocês vão. Para quê? Nagato disparou. A conversa de Yaiko sobre paz por meio de negociação é apenas uma fantasia, disse Obito friamente. Mesmo que você entenda a dor dos outros, eles nunca entenderão a sua. O mundo não permitirá. A realidade é cruel. Você que possui o Rinnegan deveria saber disso melhor do que ninguém. Não importa o que você diga, eu acredito no sonho de Yaiko. A voz de Nagato era inabalável. Mesmo com a morte iminente, sua convicção não vacilou nem um pouco. Obito ficou em silêncio por um momento. Bem, não importava. Em breve, Nagato veria a verdade do mundo com os próprios olhos. Se alguém não sente dor, poderá realmente ver a realidade deste mundo? Obito deu um passo em direção a Nagato. Pregando peças de propósito, seu corpo atravessou Nagato. Mesmo com o Rinnegan, nesse aspecto, você ainda é um mero mortal, Nagato. Enquanto sua forma era sugada de volta para o espaço Kamui, suas palavras finais ecoaram nos ouvidos de Nagato. Muito bem. Então deixe a dor ser seu guia. Use esses olhos para testemunhar a verdadeira natureza deste mundo. Depois do que pareceu uma eternidade. Ao acordar, Nagato se viu sozinho. Yaiko logo apareceu, tendo procurado. Aí está você, Nagato. Vendo a expressão atordoada no rosto de Nagato, Yaiko acenou com a mão diante dos olhos. O que houve? Aconteceu alguma coisa? Aquele homem. O que ele quis dizer? Uma coisa era clara. Quem quer que fosse, ele parecia se opor abertamente à existência de Yaiko. Nagato balançou a cabeça. Não, não é nada. Tem certeza que... Yaiko não pressionou mais. Apenas sorriu e disse.
Preparem-se para partir. Não devemos deixar o Lorde Anzo esperando. A mente de Nagato continuava repetindo as palavras de Obito. Aquele homem estava tentando alertá-los do perigo? Nagato olhou para o sorriso contagiante de Yaiko por um longo momento, depois assentiu. Sim, vamos lá. Enquanto isso, em outro lugar, Jiraiya recebeu uma carta carregada por um sapo. Era uma mensagem de Orochimaru. Ou melhor, fora escrita por Konan, uma de suas ex-alunas. A letra da primeira metade era inconfundivelmente dela. Após o apelo de Konan por ajuda, a última parte da carta veio de ninguém menos que o quarto Mizukage e Agura. O conteúdo era sombrio. Anzo e Danzou planejavam atacar a Akatsuki. Pior ainda, Danzou havia descoberto que Nagato estava de posse do Rinnegan. A situação forçou Jiraiya a deixar de lado sua busca por seu companheiro desaparecido Orochimaru. Naquela época, ele estava perto da fronteira entre a Terra do Fogo e a Terra da Chuva. Prestando mais atenção, ele rapidamente notou os agentes da raiz de Konoha convergindo secretamente em direção a Megakuri. A situação estava se deteriorando rapidamente. Embora seus 3 alunos já tivessem se formado há muito tempo, ao receber o apelo da própria Konan, Jiraiya não perdeu tempo. Ele partiu imediatamente para a Terra da Chuva. Quando a manhã passou, Yaiko e Nagato se viram cercados por shinobi de Megakuri e agentes da raiz de Konoha. A excitação que sentiram no caminho para cá agora se transformou em desespero. Yaiko estalou a língua em frustração e rugiu em direção aos penhascos onde Anzo estava observando-os. Qual é o significado disto, Senhor Anzo? Pirralhos tolos. Eles realmente vieram e trouxeram apenas um companheiro. Anzo estreitou os olhos e deu uma ordem fria. Ataque. Os ninjas da chuva obedeceram instantaneamente, avançando de todos os lados. Droga! Sacando sua lâmina, Yaiko mergulhou na onda de inimigos que se aproximava. Em outro lugar, no topo de uma serra deserta, Obito e Zetsu Branco emergiram das sombras. Antes de chegarem aqui, eles massacraram os reforços da Akatsuki que correram para ajudar Yaiko e Nagato. Ninguém iria interromper agora. Zetsu Branco gargalhou teatralmente. Está começando. Nossa, são tantos. Cale-se. Obito olhou friamente para o campo de batalha. Ótimo. Testemunhe a realidade. Abandone seus sonhos tolos. Desperte seu Rinnegan, Nagato. Apesar da batalha feroz, apenas os shinobi de Megakuri se engajaram. Os membros da raiz se mantiveram recuando, chegando a recuar discretamente das linhas de frente. Graças à covardia e às táticas egoístas de Danzou, Yaiko e Nagato permaneceram vivos por enquanto. Em meio ao caos, Nagato reagiu selvagemente, subjugando e matando vários ninjas de Ami. Individualmente, os ninjas da chuva eram fracos, mas seus números se estendiam até o horizonte. Bastardos desprezíveis. Yaiko estava em situação muito pior. Lutando para parar ataques vindos de todas as direções, ele estava sendo rapidamente exaurido. À medida que a batalha se arrastava, os dois se viram frente a frente. Diante da realidade de que ele poderia morrer ali, e arrastar Nagato com ele, o coração de Yaiko afundou. Desculpe, Nagato. A culpa é minha. Afinal, ele não era a ponte para a paz. Ele era apenas um pilar frágil, e seu colapso estava arrastando a verdadeira ponte para baixo com ele. Não diga isso, Yaiko. Nagato avistou o ninja de Ami surgindo do ponto cego de Yaiko. Liberação de vento, palma violenta. Com um rugido, Nagato liberou uma enorme rajada de vento, afastando as linhas inimigas e dando a elas um precioso espaço para respirar. Eu sempre acreditei em você, gritou Nagato. Konan acredita em você. Todos na Akatsuki acreditam em você, nosso líder Yaiko. Colidir. O chão sob seus pés explodiu quando 2 tentáculos negros monstruosos irromperam, agarrando Yaiko e Nagato pelo pescoço. O ataque repentino surpreendeu até mesmo os ninjas de Ami ao redor. Os tentáculos puxaram os dois para trás, arrastando-os para fora do cerco. Por mais difícil que tenha sido, o resgate funcionou. Yaiko tossiu violentamente lutando para respirar. Tosse, tosse. Nagato não estava em melhor forma, mas quando viu quem os havia agarrado, a esperança brilhou em seus olhos. Kakuzu-san. O olhar frio de Kakuzu percorreu os dois, e ele não se preocupou em esconder seu desprezo. Vocês dois são os completos idiotas. Se os membros da Akatsuki não tivessem informado, eles já teriam virado pó agora. Jidomaru, das forças de apoio, deu um tapinha nas costas de Yaiko para ajudá-lo a respirar. Você está bem, chefe? Envergonhado, Yaiko desviou o olhar do rosto preocupado de Jidomaru. Estou bem. Embora tenha sofrido vários ferimentos durante a batalha, nenhum foi fatal. Agradecido, Yaiko olhou para Kakuzu e Jidomaru. Obrigado, Jidomaru, Kakuzu-san. Jidomaru foi despertado de seu estupor de embriaguez por um rato ninja que lhe entregava informações urgentes. Relatos de movimentações suspeitas da raiz perto da fronteira do País do Fogo. Ele partiu imediatamente, separando-se dos outros para trazer Kakuzu como reforço. Ainda bem que cheguei a tempo, disse Jidomaru, orgulhoso. Estas minhas pernas não são só para enfeitar. Voxax. Anzo apareceu de repente num borrão, usando sua técnica de cintilação corporal para chegar diante deles. Diante de um inimigo, e nada menos que o verdadeiro Anzo, Yaiko e os outros imediatamente ficaram em alerta. Entretanto, o olhar de Anzo se fixou apenas em Kakuzu. Você deve ser o reforço contratado por Kerigakuri, o ninja desonesto de Takigakuri, Kakuzu. Retraindo os fios negros para dentro de seu corpo, Kakuzu disse friamente. Desde a época do primeiro Hokage, você é o oponente mais forte que já conheci, Anzo, a salamandra. Kakuzu lançou um olhar de advertência para Yaiko e os outros. Saiam. Eu cuido dele. O chakra liberado por 2 shinobi de nível Kage foi avassalador, deixando Yaiko e os outros profundamente abalados. Comparado a isso, suas lutas anteriores com Kakuzu foram brincadeira de criança. Jidomaru imediatamente desistiu de qualquer ideia de ficar para ajudar. De jeito nenhum, estamos totalmente em desvantagem. Nagato agarrou Yaiko. Recuem. Só vamos atrapalhar ele.
Me desculpe, Kakuzu-san. Rangendo os dentes, Yaiko liderou Nagato e Shidomaru em retirada. Quase assim que eles partiram, a batalha entre Kakuzu e Anzo começou com uma intensidade aterrorizante. Ao ver Yaiko tentando fugir, Anzo imediatamente convocou sua salamandra gigante e venenosa, uma fera comparável aos grandes sapos do Monte Myoboku. 3 entidades negras semelhantes a monstros irromperam das costas de Kakuzu, cada uma abrigando um coração elemental diferente, fogo, vento e relâmpago, para auxiliar seu ataque. Ele guardou 2 corações, terra e água, para si mesmo, a fim de manter sua capacidade pessoal de combate e sobrevivência. A batalha entre esses 2 titãs criou uma zona de vácuo mortal onde ninguém ousava pisar. Tanto o Shinobi da Chuva quanto os membros da Raiz evitaram o campo de batalha. Enquanto isso, agentes de elite da Raiz rapidamente alcançaram o grupo de Yaiko e o cercaram mais uma vez. Desta vez, a pressão do inimigo foi muito mais intensa do que a dos ninjas da Chuva comuns. Até mesmo Nagato se viu em dificuldades na batalha, enquanto Yaiko e Shidomaru mal conseguiam se defender. Isso não é bom. Se continuar assim, Nagato lançou um ataque de liberação de vento em grande área para repelir temporariamente seus agressores enquanto buscava freneticamente por uma solução. Kakuzu estava amarrado lutando contra Anzo. Não havia como Kakuzu vir resgatá-los tão cedo. E Kirigakuri também não teria destacado reforços permanentes para Megakuri. A única esperança que restava era o resto da Akatsuki. O pensamento de Yaiko combinava quase perfeitamente com o de Nagato. Shidomaru, cadê todo mundo? Shidomaru, selando os movimentos do inimigo com ninjutsu estilo limão, gritou de volta. Não faço ideia. Nós nos separamos depois de sair da base. Com base na linha do tempo, se Shidomaru tivesse conseguido pedir ajuda a Kakuzu, os outros já deveriam ter chegado. Na melhor das hipóteses, eles teriam sido atrasados pelas forças inimigas. Na pior das hipóteses, eles provavelmente já estavam mortos. Mas Yaiko e Shidomaru logo não tiveram mais tempo para se preocupar com seus companheiros. Sob ataques implacáveis dos membros de elite da Raiz, eles mal conseguiam se manter. Yaiko! Nagato teve uma visão horripilante. Sangue jorrou da boca de Yaiko e sua visão ficou turva. Um shinobi de Konoha cravou uma kunai direto no coração dele. RH. Nagato levantou a mão, liberando uma enorme força repulsiva que destruiu todos os ataques recebidos e dispersou os inimigos ao redor. Ele correu para frente num piscar de olhos, pegando Yaiko desmaiado em seus braços. Os olhos de Yaiko estavam rapidamente perdendo a luz. Os agentes da Raiz imediatamente aproveitaram a perda momentânea do espírito de luta de Nagato e atacaram novamente. Estilo fogo. Grande jutsu da bola de fogo. Uma enorme bola de fogo desceu do céu, interceptando os atacantes. Quem? Que bom que você perguntou. Uma juba de cabelos brancos se moveu dramaticamente quando o socorrista pousou. Abrindo bem os dedos e sorrindo ousadamente, ele rugiu. A lenda invencível do Sannin. O sábio sapo de cabelos brancos. Jiraiya chegou. Capítulo 209. Um dos lendários Sannin. Um discípulo do terceiro Hokage. O professor do quarto Hokage. Com um passado tão ilustre, a aparição repentina de Jiraiya surpreendeu os ninjas da Raiz. Mesmo que eles recebessem apenas ordens de Danzou, era impossível para eles atacar Jiraiya sem uma ordem explícita do topo. O olhar de Jiraiya percorreu as 2 figuras atrás dele, Nagato e Yaiko. Yaiko já estava morto. Nagato, devastado pela morte de seu melhor amigo e luz-guia, ficou perdido e atordoado. Seus olhos refletiam o choque e a gratidão de se reunir com seu antigo professor e salvador, mas havia muito mais dor, a agonia de perder seu companheiro mais próximo e sua direção na vida. Se Jiraiya não tivesse intervindo a tempo de salvar Nagato, se ele não tivesse lhe mostrado o mais tênue vislumbre de esperança, então talvez... Óbito isso, Zetsu branco, ao lado dele, imediatamente percebeu que algo estava errado no humor do companheiro. Ele abriu a boca, mas logo se calou. Jiraiya, um coringa que eles não esperavam, apareceu do nada. Eles estiveram tão perto, a apenas um passo de distância. Nagato havia despertado quase completamente para a dor do mundo. Por que Jiraiya teve que aparecer agora? Não foi só Obito que fez essa pergunta, até Danzou Shimura queria saber. Os ninjas da Raiz se separaram, abrindo caminho enquanto Danzou avançava para confrontar Jiraiya de frente. O olhar frio de Jiraiya se fixou em um dos principais culpados pela morte de seu discípulo. Danzou, Yaiko e Nagato foram meus alunos. Seus alunos, Danzou ecoou categoricamente. Ele já sabia disso. Antes de agirem, Danzou e Anzo fizeram sua lição de casa. Os 3 líderes da Akatsuki, originalmente órfãos de guerra de Amegakuri, indefesos e impotentes, só se tornaram ninjas capazes graças à misericórdia de Jiraiya, uma década atrás. Mas Yaiko, Nagato e Konan eram da Terra da Chuva. Depois de aprenderem com Jiraiya, eles não serviram Konoha. Havia uma desculpa perfeitamente razoável. Danzou não temia Jiraiya. Com sua expressão sempre rígida, ele declarou friamente. Jiraiya, seus alunos colocaram em risco os interesses de Konoha. Matá-los foi pelo bem da vila. Os olhos de Jiraiya se voltaram mais uma vez para Nagato. Ele ensinou essas 3 crianças vítimas das guerras sem fim entre a Terra do Fogo e a Terra da Chuva, como sobreviver neste mundo cruel. Yaiko era muito parecido com ele, um crente idealista na paz. Ou melhor, os ideais de Yaiko foram moldados em grande parte pelos próprios ensinamentos de Jiraiya. Jiraiya não se preocupou em discutir com Danzou sobre o que era para o bem de Konoha. Vou levar Nagato comigo. Claro, disse Danzou facilmente. Ele não tentou impedi-lo. O verdadeiro coração da Akatsuki era Yaiko. Foi Yaiko quem uniu todos ao seu redor. Com ele morto, Nagato era apenas um shinobi perdido e destruído. E o fato de Jiraiya ter aparecido agora, neste momento crítico, era suspeito e inconveniente.
mas seu objetivo já havia sido alcançado. Depois de pesar os prós e os contras, Danzou decidiu que não queria alienar Jiraiya completamente por causa disso. Faça o que quiser, disse Danzou. Jiraiya não perdeu mais um segundo olhando para aquele rosto velho e desprezível. Ele se virou. Sua mão grande e quente agarrou a de Nagato e após lançar um olhar triste aos olhos fechados de Yaiko, ele murmurou uma prece silenciosa. Vamos, Nagato. Me desculpe. Cheguei tarde demais. O mundo de Nagato já havia desmoronado. Diante de seu mestre e salvador, ele só conseguia assentir com a cabeça, sem vida, com o olhar vazio e morto. Jiraiya estendeu a mão e gentilmente pegou o corpo ainda quente de Yaiko dos braços de Nagato. Ele entregou Yaiko para Shidomaru. Por favor, cuide de Yaiko. Shidomaru aceitou o corpo de Yaiko cuidadosamente com as mãos tremendo. Sim, senhor. Jiraiya se virou, sua voz fervendo de fúria contida. Danzou, quando eu voltar para Konoha ainda não terminamos. Não se tratava apenas de Yaiko. Se aquele velho bastardo do Danzou não tivesse conspirado com Orochimaru. Talvez Orochimaru não tivesse sido repelido por Hiruzen e Minato. Talvez ele não tivesse deixado Konoha. Danzou apoiou-se pesadamente na bengala, mas não disse nada. Jiraiya segurou a mão de Nagato com força, protegendo os dois enquanto deixavam aquele lugar amaldiçoado para trás. Nagato não estava em condições nem de falar. Jiraiya não teve escolha a não ser perguntar a Shidomaru a localização do esconderijo da Akatsuki. Os três seguiram para uma base relativamente segura escondida em Amegakure. Lá fora a chuva continuava a cair. Fora isso, o mundo estava em completo silêncio. Vou entrar primeiro, disse Shidomaru calmamente. Ele entrou no esconderijo. Lá dentro, ele colocou o corpo de Yaiko cuidadosamente em uma cama. O coração de Shidomaru afundou ainda mais. Nenhum dos outros membros da Akatsuki havia retornado à base. Todos eles devem ter sido emboscados. Fora. Jiraiya virou-se para Nagato. Sua mão larga pousou suavemente sobre a cabeça do garoto, tentando confortá-lo um pouco. Ele respirou fundo. Nagato. Nagato. Óbito apareceu, interrompendo-o. Não importava o quão inesperada a chegada de Jiraiya tivesse sido, Óbito não podia permitir que ele salvasse Nagato, que já tinha um pé no outro mundo, do abismo. O corpo de Nagato enrijeceu. Ele se lembrou das palavras que lhe foram ditas antes de partirem naquela manhã. Ideais, dor, poder. Jiraiya imediatamente puxou Nagato para trás dele, protegendo, seus instintos gritando que aquele homem mascarado era tão perigoso quanto Danzou. Quem é você? Perguntou Jiraiya. Óbito levantou a mão e declarou calmamente, eu sou o Uchiha Madara. Aquele único olho com Sharingan era real o suficiente. Mas Jiraiya apenas zombou. Que bobagem. Algum pirralho Uchiha ousa desfilar por aí usando o nome de Madara? O verdadeiro Uchiha Madara não estaria se escondendo atrás de uma máscara, com vergonha de mostrar o rosto. Ele não se preocupou em discutir com Jiraiya sobre a autenticidade de sua identidade. Nem Jiraiya nem essa suposta identidade importavam para seu verdadeiro objetivo. Desviando do Sannin de cabelos brancos, ele fixou seu olhar solitário firmemente em Nagato. Nagato, junte-se a mim. Caminhe ao meu lado. Este mundo é brutalmente real e cruel. Você precisa de força, e sua força pode fazer este mundo sentir uma dor verdadeira. Esse Uchiha estava atrás do Rinnegan de Nagato. Só por cima do meu cadáver. Jiraiya imediatamente captou a verdadeira intenção oculta nas palavras de Óbito. Com um movimento rápido formou um Rasengan na palma da mão e avançou em sua direção. Mas seu ataque junto com seu corpo passou direto por Óbito sem deixar um arranhão. Pense bem no que eu te disse, Nagato. Óbito começou a se absorver no vórtice do espaço-tempo. Diante de um ninja do calibre de Jiraiya, Óbito ainda não estava pronto para um confronto direto. Tudo o que precisava era plantar a semente no coração de Nagato. Nagato veria procurá-lo mais cedo ou mais tarde. Por causa do bizarro jutsu de espaço-tempo de Óbito e da falta de informações sólidas, Jiraiya decidiu não persegui-lo imprudentemente, permitindo que Óbito desaparecesse em segurança diante dos olhos deles. Jiraiya lançou um olhar questionador para Shidomaru, mas este balançou a cabeça firmemente. Eu não conheço esse cara. Entretanto, a julgar pela conversa que tivemos agora, ficou óbvio que o autoproclamado Uchiha Madara já havia procurado Nagato antes. Uma tempestade mal passou e outra começou a se formar. Jiraiya não teve escolha a não ser levar esse novo inimigo desconhecido a sério. O poder do Rinnegan de Nagato não deve cair nas mãos daquele homem perigoso. Passando por Shidomaru, Jiraiya se agachou, agarrou os ombros de Nagato e olhou diretamente em seus olhos. Nagato, quem era aquele que acabou de falar? Nagato não respondeu. Manteve a cabeça baixa, preso em um turbilhão interior. Aquele homem, aquele Uchiha Madara, não estava errado. Os ideais de Yaiko, afinal, eram apenas ideais. A verdadeira paz só poderia ser alcançada por meio de um poder avassalador. E o seu Rinnegan era esse poder. Yaiko já pensou da mesma forma uma vez, não é? Nagato. As emoções no rosto de Nagato eram dolorosamente cruas. Confusão, desamparo, lentamente dando lugar à loucura e à obsessão. Jiraiya observou horrorizado enquanto as emoções instáveis de seu discípulo começavam a se acalmar, mas na direção errada. Ele não podia deixar Nagato piorar ainda mais. Preparando-se, Jiraiya se moveu para trás de Nagato e levantou a mão para um rápido golpe de karatê. Desculpe, garoto, você precisa se acalmar primeiro. Ele explicaria tudo quando Konan retornasse. Com Yaiko morto, apenas Konan tinha alguma esperança de trazer Nagato de volta. Mas uma mão disparou à distância, interceptando o golpe descendente de Jiraiya. Assustado, Shidomaru gritou ao ver o recém-chegado, finalmente sentindo um vislumbre de esperança. Kakuzu-san. Jiraiya retirou a mão. Kakuzu, enquanto isso, percebeu que Jiraiya não tinha intenção de matar Nagato e relaxou um pouco. Ele estava travando uma batalha feroz com Anzo e não sabia o que aconteceu depois. Depois de se desvencilhar, ele procurou na direção em que o grupo de Nagato havia fugido, e não encontrou ninguém, então ele retornou para cá.
Jidomaru, tremendo, notou os 3 buracos sangrentos no corpo de Kakuzu. Kakuzu-san, vê, você está ferido. Acabei de perder 3 corações. Nada que eu não possa repor depois, disse Kakuzu, indiferente. É uma pena que eu não tenha conseguido matar aquele semideus. Recompensa de 300 milhões de ryu desperdiçada. Depois de rapidamente se inteirar da situação, Kakuzu olhou nos olhos da pessoa mais perigosa presente, Jiraiya. O que diabos aconteceu aqui? Jiraiya se apresentou calmamente. Eu sou Jiraiya, mentor de Nagato. Jiraiya. Kakuzu repetiu o nome franzindo levemente a testa. Familiar. Há 200 milhões de ryu. Você é esse cara. Com licença. A recompensa pela sua cabeça do mercado clandestino. Os tentáculos negros no corpo de Kakuzu se contraíam inquietos. Um alvo de 200 milhões de ryu parado bem na sua frente era tentador. Mas com 3 corações perdidos, Kakuzu sabia que era melhor não começar uma briga agora. Ele se conteve e se acalmou. Ah, entendi. Foi a primeira vez que Jiraiya foi tratado daquele jeito. Coçando a cabeça, ele perguntou. E você é? Sou Kakuzu, mercenário e membro nominal da Akatsuki. O olhar de Kakuzu percorreu as 3 pessoas à sua frente. O número de pessoas era o mesmo de quando ele se separou deles. 3 pessoas? Mas uma delas foi trocada por uma figura de cabelos brancos avaliada em 200 milhões de rios. A expressão de Kakuzu escureceu. Onde está Yaiko? O coração de Jiraiya afundou. Droga! De todas as coisas, ele tinha que tocar nesse assunto. Ninguém disse nada, mas a mudança de olhar em seus rostos disse a Kakuzu tudo o que ele precisava saber. Me siga. Jidomaru os conduziu até a cama de Yaiko. Jiraiya ficou de olho em Nagato. Normalmente calmo e sereno, Nagato agora perdeu completamente o controle. Diante da morte de alguém muito querido, ele uivou de angústia. Jiraiya percebeu com o coração pesado que depois de ficar longe de seus alunos por tanto tempo, suas palavras poderiam não ter o mesmo peso de antes. A única esperança deles estava no retorno de Konan para ajudar a ancorar o mundo em colapso de Nagato. Kakuzu estreitou os olhos. Lesão cardíaca? Sim. Um golpe fatal direto no coração. Um sorriso torto apareceu no rosto de Kakuzu. Não faz muito tempo que ele morreu. Parece que hoje é meu dia de sorte. Um mero ferimento fatal? Kakuzu já havia sobrevivido à morte 4 vezes. Sem dizer mais nada, Kakuzu estendeu a mão. Fios negros brotaram de seus braços, estendendo-se até o ferimento no peito de Yaiko. Nenhum deles realmente entendia as habilidades de Kakuzu, então ninguém conseguia dizer o que ele estava fazendo. Ainda assim, naquele momento, a esperança cintilou nos corações escuros e vazios dos 3 espectadores. Yaiko, ainda pode ser salvo? Na batalha contra Anzo, os corações de fogo, vento e relâmpago de Kakuzu foram destruídos. Anzo também não escapou facilmente, sendo vítima da falsa morte de Kakuzu e sofrendo ferimentos graves. Kakuzu agora tinha apenas 2 corações restantes. Ele reservou o coração da terra para si. O coração de água, no entanto, se separou de seu corpo, viajou através dos fios negros e entrou no corpo de Yaiko. A dor de perder outro coração fez Kakuzu franzir a testa. Que bom que você também tem sorte, garoto. Felizmente, o atributo de chakra primário de Yaiko correspondia ao coração que Kakuzu ainda tinha. Substituindo o coração destruído de Yaiko, Kakuzu usou seus fios negros para reconectar o novo coração com os vasos sanguíneos do corpo. O coração morto foi removido. Kakuzu costurou a incisão cirúrgica com seus fios pretos. Lentamente, as funções corporais, privadas de energia e fluxo sanguíneo, começaram a se agitar novamente sob as batidas vigorosas de um novo coração. O rosto mortalmente pálido de Yaiko gradualmente recuperou a cor. Deu certo? Jiraiya olhou para Kakuzu com espanto. Um jutsu que poderia trazer alguém de volta da morte? Embora tivesse perdido um coração, Kakuzu considerou a troca justa. E 500 milhões de ryu economizados. Mais de 70 anos de vida. Esta é a primeira vez que doei um dos meus corações. Inacreditável. De volta ao esconderijo da Akatsuki, pela primeira vez em muito tempo, Nagato finalmente falou. Kakuzu-san. Jidomaru rastejou até o lado da cama, praticamente em lágrimas. Yaiko. Yaiko. Em meio à névoa de confusão, Yaiko abriu os olhos lentamente. Quem sou eu? Onde estou? Eu não estava morto. Acima dele havia um teto familiar. Virando a cabeça na direção das vozes, ele viu 2 rostos familiares, mas desconhecidos cobertos de lágrimas. Nagato? Yaiko tentou gritar, mas tudo que saiu foi um som rouco e quebrado. Suas cordas vocais ainda não estavam totalmente curadas. Ao ver Yaiko acordado e emitindo um som, Nagato tremeu e gentilmente se lançou sobre ele. Yaiko, graças a Deus. Kakuzu estremeceu sentindo uma dor indireta. Ei, pirralho ruivo, seja gentil. Por meio da narrativa de Nagato, Yaiko lentamente recontou o que aconteceu depois de sua morte, porque Jiraiya-sensei apareceu, e como Kakuzu salvou sua vida. Incapaz de falar ainda, Yaiko lançou um olhar agradecido a Jiraiya primeiro. Se não fosse por Jiraiya, Nagato e Konan também poderiam ter se perdido. Então ele se virou para Kakuzu, com gratidão estampada em seu rosto. Minha missão em Kirigakuri, disse Kakuzu suavemente, era garantir a sobrevivência de vocês 3, Yaiko, Nagato e Konan. Seu olhar se voltou para cima, como se estivesse se imaginando nadando em um mar de dinheiro. Embora eu tenha perdido 300 milhões e 200 milhões de rios, a missão de 500 milhões de rios ainda está intacta. Jiraiya ficou perplexo. 500 milhões? Que tipo de mundo absurdo era esse, onde seus 3 alunos valiam mais que ele juntos? Yaiko, Nagato e Jidomaru ficaram igualmente perplexos. Jidomaru gaguejou. Kakuzu-san, mas você não disse 50 milhões? Eles já tinham visto recompensas de dezenas de milhões por poderosos jonins antes. Mas mais de 100 milhões? 500 milhões? Isso foi astronômico. Muito acima até mesmo da recompensa do Jiraiya. 50 milhões?
Kirigakure estava me pagando para proteger seus interesses econômicos contra a interferência de Amegakure, zombou Kakuzu. Aquele Mizukage realmente sabe como desperdiçar dinheiro, jogando tanto na cabeça de vocês. Ele lançou um olhar cético para Yaiko e Nagato. Você vale tanto assim? Parecia suspeito que ele os estava insultando. Yaiko e os outros coçaram a cabeça sem jeito, rindo timidamente. Enquanto isso, Jiraiya olhou para o Rinnegan de Nagato com a mente acelerada. Será que o esquivo Mizukage sabia sobre o Rinnegan? Foi por isso que ele ofereceu uma recompensa tão alta por essas crianças? Kakuzu não tinha intenção de permanecer sob os holofotes. Ele se retirou para seu quarto privado na base da Akatsuki, citando a perda de 4 corações como uma desculpa sólida que ninguém poderia refutar. A Akatsuki sempre manteve um quarto pessoal reservado para Kakuzu. Suas roupas estavam cheias de buracos. Ele tirou um conjunto novo do armário e trocou. No espelho, seu corpo maltratado refletia-se de volta para ele. No criado mudo, uma delicada flor de papel estava orgulhosamente em um vaso que Kakuzu havia comprado por 999 ryu. Capítulo 210. 2 dias depois, Yaiko finalmente conseguiu sair da cama e começou a lidar com as consequências de sua própria imprudência e ingenuidade. Nagato assumiu o comando e convocou de volta todos os membros da Akatsuki espalhados pela Terra da Chuva. Ele precisava consolidar suas forças e evitar ser exterminado pelos ninjas rebeldes da chuva. Enquanto isso, Jidomaru partiu de sua base, indo em direção à área para onde os outros estavam viajando, na esperança de encontrar algum membro sobrevivente da Akatsuki. Em uma floresta remota e assustadora, ele descobriu sinais de batalha. Mas Obito e Zetsu Branco já haviam removido todos os corpos, para seu próprio uso. Não deixaram nem um único corpo para Akatsuki enterrar. O pior cenário se tornou realidade. Além de Yaiko, Konan, Nagato e o sortudo sobrevivente de Domaru, o resto da Akatsuki estacionada na base estava todo morto. Foi a maior perda que a Akatsuki sofreu desde sua fundação. A chuva continuava caindo implacavelmente sobre a Terra da Chuva. Em um pequeno cemitério, Yaiko, Nagato e Konan, junto com os membros da Akatsuki que retornaram de suas missões, ergueram lápides para os caídos. A chuva fria os encharcou enquanto eles permaneciam em silêncio. Jiraiya e Kakuzu estavam atrás deles, um de cada lado. Sob a emboscada traiçoeira de Shometsu, Anzo foi gravemente ferido por Kakuzu. Danzou, percebendo o risco, não ousou fazer nenhum movimento contra Jiraiya, não com seu poder e identidade. Desde então, os ninjas de Danzou e Anzo não ousaram provocar a Akatsuki novamente. O clima era sombrio, mas todos se portavam com compostura. Afinal, o que Yaiko e os outros estavam vivenciando agora, Jiraiya e Kakuzu já tinham passado antes. A dor da perda. Era uma provação cruel que todo shinobi tinha que enfrentar neste mundo. Eles se recuperariam? Ou se afogariam na loucura? Assim como Kato Dan e Navaki moldaram o destino de Tsunade. Os pensamentos de Jiraiya se voltaram para o Uchiha que havia aparecido diante de Nagato. Que o Uchiha provavelmente passou pelo mesmo tipo de sofrimento. Tsunade escolheu abandonar o mundo, enquanto o Uchiha escolheu abandoná-lo completamente. Se Jiraiya não tivesse chegado a tempo de salvar Nagato, não o tivesse impedido. Se Kakuzu não tivesse milagrosamente salvado Yaiko da beira da morte, Nagato já deve ter aceitado a ideologia daquele homem. Se o poder do Rinnegan fosse distorcido para o mal, a paz no mundo shinobi estaria em grave perigo. Obrigado, Kakuzu. Jiraiya falou claramente. Como professor deles, falhei em protegê-los. Então esse agradecimento vem tanto deles quanto de mim. Não há necessidade. Kakuzu olhou para a mão estendida de Jiraiya, vazia como esperado, e não demonstrou interesse. Você e eu somos todos apenas peões. Nos últimos 2 dias, Jiraiya já havia explicado a Yaiko e Nagato como ele conseguiu aparecer na hora perfeita. Não foi sorte. Foi graças a Konan, que enviou uma mensagem de muito, muito longe. Mencionar isso fez a expressão de Jiraiya ficar um pouco tensa. Na verdade, não foi só Konan. Foi quem orquestrou tudo e Agura, o quarto Mizukage. Um shinobi da Folha, agindo voluntariamente como um peão para um Mizukage. Não era exatamente um assunto sobre o qual Jiraiya estava animado para falar. Mas ao contrário de Jiraiya, Kakuzu não era da Folha. Ele não tinha sido usado. Jiraiya foi enganado de graça. Kakuzu, por outro lado, tinha 500 milhões de ryu em jogo. Nem mesmo sua máscara conseguia esconder o sorriso irônico que se formava nos cantos de sua boca. Konan retornou à base da Akatsuki no final da tarde. Sua primeira visita foi a Nagato e Jiraiya. Yaiko se trancou no quarto, refletindo sobre o ocorrido. Ele atendeu quando ela chamou, mas se recusou a sair. Após trocar algumas palavras com Nagato, Konan suspirou. Ela entendeu o quão profundamente esse fracasso e seu preço abalaram os ideais de Yaiko. Jiraiya finalmente falou. Konan, Nagato. Deixe Yaiko passar algum tempo sozinho. Sim, sensei. Konan se virou para Nagato. Quero ir ver os outros. Nagato assentiu. Tudo bem, eu vou com você. Os dois rapidamente chegaram a um acordo e se viraram para pedir permissão aos mais velhos. Nagato olhou para Jiraiya. Konan, no entanto, olhou para Yagura. Naturalmente, aquele que veio com Konan não era o verdadeiro corpo de Yagura, apenas um clone de água. Ainda assim, Yagura conseguia sentir o olhar penetrante de Jiraiya percorrendo suas costas, como se ele estivesse se protegendo de um homem tentando roubar seu discípulo. Desde o momento em que Yagura pisou na base da Akatsuki, Jiraiya ficou de olho nele. Yagura estava se acostumando. De qualquer forma, era só um clone. Jiraiya não conseguia fazer nada. Ele assentiu com Konan. Vá em frente. Seu professor e eu temos alguns assuntos particulares para discutir. Konan curvou-se para ele primeiro, depois se virou e disse adeus a Jiraiya antes de sair com Nagato e vários membros da Akatsuki para o cemitério. Do lado de fora do quarto de Yaiko, apenas Yagura e Jiraiya permaneceram. Eles se afastaram um pouco mais, não querendo perturbá-lo. Yagura deu de ombros. O famoso Jiraiya, hein?
o jeito que você está me encarando. Estou começando a ficar um pouco nervoso. Pode se acalmar, não é? Estamos do mesmo lado desta vez. Embora Jiraiya tenha vagado pelo mundo escrevendo livros, assim como os sapos do Monte Myoboku haviam profetizado, ele não estava totalmente afastado dos principais assuntos das nações Shinobi. Ele acompanhava de perto as mudanças recentes na Terra do Fogo e as mudanças no sentimento público. Através delas, ele passou a entender que tipo de pessoa Yagura era. Então me diga, disse Jiraiya categoricamente. O que exatamente você quer desta vez? Assim como Yaiko e os outros, a visão de paz de Jiraiya pendia para a paz de Konoha. Meu objetivo? Yagura ergueu uma sobrancelha. Não vejo como isso seja da sua conta. Não sou obrigado a me explicar para um ninja da Folha. Jiraiya insistiu. Você também está atrás do Rinnegan do Nagato, não é? Ele temia que Nagato fosse atraído por Kirigakuri. Embora parecesse improvável, visto que seu coração permanecia com a Terra da Chuva, a possibilidade não podia ser descartada, especialmente depois do que acontecerá com Conan. Isso era algo que Jiraiya não podia permitir de jeito nenhum. Yagura riu baixinho. Claramente Jiraiya já sabia. Então por que perguntar? Se o poder do Rinnegan não pudesse ser usado para propósitos próprios, então ele teria que ser destruído. Mas é claro que seria melhor aceitar. E Yagura acreditava que tinha vantagem. Foi por isso que ele veio para Megakuri. O homem que operava nas sombras havia aparecido na luz. Também? Yagura mudou o foco da conversa. Ah? Então você conheceu aquele Uchiha, aquele que se autodenomina Madara? A atenção de Jiraiya foi desviada com sucesso. Mesmo suspeitando das verdadeiras intenções de Yagura, sua preocupação com aquele Uchiha teve precedência. O que você sabe? Não muito. Yagura ficou feliz em compartilhar um pouco de informação aqui. Ele veio procurando encrenca. Eu matei um dos seus capangas mais confiáveis. Nossa unidade de decodificação de Kirigakuri extraiu informações da memória daquele cara. Aquele Uchiha que se autodenomina Madara, quer usar o Rinnegan para reunir todas as bestas com cauda e forçar o mundo a se submeter ao seu domínio. Meias verdades, meias mentiras. Yagura era um mestre da manipulação. Ele colocou a mão sobre o selo em sua barriga. Sabe, eu também sou um Jinchuriki. Eu vejo. Jiraiya acreditou nele. Ele tinha que acreditar. Era a única maneira de entender como o Mizukage da distante Kirigakuri poderia saber que Uzumaki Nagato de Amegakuri possuía o Rinnegan. Nagato ainda não havia despertado todo o poder do Rinnegan, nem usado suas técnicas oculares publicamente. A informação nunca vazou, nem mesmo Anzo sabia. Você chama isso de não saber muito? Murmurou Jiraiya. Yagura deu um sorriso modesto. Seja como Jinchuriki ou como Mizukage, não vou ficar parado e deixar aquele Uchiha solta. Concordo. Nagato não pode cair para o lado negro. Nesse ponto, Jiraiya realmente teve que agradecer a Yagura. Por enquanto, ele salvou seu discípulo, evitando a tragédia em que nenhum de seus alunos sobreviveu. No futuro, Yagura poderia ter salvado a vida de Jiraiya. Ele não precisaria bancar o coletor de informações para sempre. Após estabelecer uma aliança difícil, Yagura calmamente a anulou. Foi por isso que vim aqui, disse ele. E agora que eles estão seguros, vou ficar com o Rinnegan para mim. Yagura virou-se para o quarto de Yaiko. Num segundo eles estavam conversando. No momento seguinte, a máscara caiu e a faca saiu. Jiraiya agachou-se imediatamente. Mizukage, eu sabia que você não viria sem um motivo. Estilo terra, pântano do submundo. O chão sob os pés de Yagura se transformou em um atoleiro, prendendo-o no lugar. Ele não conseguia seguir em frente. Yagura suspirou e olhou para trás. Você não pode me impedir, Jiraiya. Você não tem escolha. Não tem voz. Talvez, como professor dele, você pudesse tentar fazer o que eu estou fazendo. Mas você é de Konoha. E daí? Jiraiya disparou. Ele não iria desistir da Terra da Chuva só porque não era sua terra natal. Ele se recusou a acreditar que Konoha era mais fraca que Kirigakuri. Se Yagura achava que sua vila poderia fazer o que Konoha não podia, ele estava errado. Você se esqueceu de como conheceu aquelas 3 crianças? Por que elas ficaram órfãs de guerra? Não foi por causa da guerra travada por Konoha, Tsunagakuri e Iwagakuri? Aquelas palavras amargas o atingiram com força. Jiraiya cerrou os dentes. Yagura continuou. Tudo bem, vamos deixar a história de lado. Há outro motivo. Você tem Danzou Shimura em Konoha. Eu tenho a mim na névoa. Voxox. Assim que Yagura terminou de falar, uma onda de intenção assassina irrompeu atrás de Jiraiya. Um punho voou pelo ar em sua direção. Pego de surpresa, Jiraiya não teve escolha a não ser cancelar seu jutsu e esquivar. O soco devastador abriu um buraco no chão. O atacante? Kakuzu, o mesmo homem a quem Jiraiya agradeceu poucas horas atrás. Kakuzu, você? Kakuzu deu de ombros. Eu só trabalho por dinheiro. 500 milhões de ryu não foram suficientes? Jiraiya virou-se para Yagura furioso. O ninja desonesto. Kirigakuri deve estar nadando em riqueza roubada de Konoha e Tsunagakuri, sem dúvida. Se Kakuzu não tivesse intervindo, Yagura poderia ter se libertado sozinho. Yagura olhou para ele. Estou quebrado. Não acrescentei nada. Kakuzu não negou a última metade do comentário de Yagura. Fiz meu próprio julgamento. Se aquelas 3 crianças querem sobreviver, elas têm mais chances com o Mizukage do que com Konoha. Então isso é para Yaiko e os outros? Yagura traduziu mentalmente as palavras de Kakuzu. Esse velho estava começando a parecer um avô carinhoso. Ao contrário de Yagura, que estava se sentindo muito satisfeito após descobrir a verdade. Jiraiya quase xingou em voz alta. Kakuzu, seu bastardo. A suposta postura neutra de Kakuzu foi perfeitamente ilustrada por seu comentário indiferente.
Deixe que essas 3 crianças decidam seu futuro. Naquela noite, Conan e Nagato retornaram do cemitério após prestarem homenagens aos seus companheiros mortos. Yagura veio pessoalmente e se juntou a Conan para arrastar Yaiko para fora do quarto. Era como tentar agitar uma piscina estagnada, nenhuma resposta. Então Yagura soltou a frase mais dura do dia. Kakuzu, é a sua vez. Se ele ainda não sair, considere-o morto. 500 milhões de rio pelo ralo mais 4 dos seus corações. Apesar de reclamar que Yagura estava violando o acordo original, Kakuzu ainda arregaçou as mangas e deu um passo à frente. Ei, sai daqui, você não pode me dever tanto. Todos. No último momento antes do dia terminar, sob o peso daquela ameaça, Yaiko finalmente emergiu. Depois do jantar, Yagura sentou-se com Yaiko, Nagato e Conan para uma conversa séria. Jiraiya e Kakuzu ficaram de guarda em ambos os lados como guardiões silenciosos. Após esta última batalha, Akatsuki perdeu quase metade de sua força de combate. Yagura falou com ar de comando. Yaiko, de agora em diante, Akatsuki ainda precisa de você no comando. Yaiko cerrou os dentes, rejeitando com dificuldade. Lorde Mizukage, receio não ter mais condições de liderar. Acho que não tenho o que é preciso. Yagura não mediu palavras. Você quer que Nagato seja um novo líder, não é? Sim. Isso não era algo que ele havia dito em particular para Nagato. Agora, na frente de todos, Yaiko admitiu isso em voz alta, e parecia muito mais à vontade por causa disso. Não sou mais a pessoa certa para liderar. A voz de Nagato se elevou em protesto. Yaiko, o líder da Akatsuki sempre foi você. Todos, eu e Conan, sempre seguimos você. Conan também estava ao lado dele, oferecendo sua confiança inabalável, como sempre. Yaiko, não se culpe tanto. A culpa é exatamente o que é preciso, interrompeu Yagura, corrigindo-a sem rodeios. Ele não acreditava que os ideais passados de Yaiko estivessem certos, eles eram ingênuos demais. E foi exatamente por isso que Yaiko caiu na armadilha de Anzo da Salamandra, uma armadilha tão infantil que era quase um insulto. Mesmo que Anzo não tivesse desferido um golpe tão grande na Akatsuki, se Yaiko tivesse continuado no caminho do idealismo, o fracasso e a morte eram inevitáveis. A paz não se conquista com razão e conversa. Ela só existe dentro do alcance de um canhão. Então Yagura traçou o caminho à frente para os 3. Você quer paz? Então só há um jeito. Seu poder precisa ser forte o suficiente para forçar a paz. Ao reter esse poder, você cria dissuasão. É assim que você garante que nenhum país vizinho ouse começar uma guerra. Mesmo antes do incidente de Anzo, Yaiko estava pensando em renunciar e entregar a liderança para Nagato, aquele com Rinnegan. Anzo destruiu seus ideais com a dura realidade. Agora, Yagura veio para mostrar-lhes o caminho para reconstruir a partir das ruínas. Yaiko, como eu disse, a Akatsuki ainda precisa de você como líder. Isso não precisa mudar. Quando Yaiko abriu a boca para protestar novamente, Yagura calou. Nagato e Conan te seguem. Você tem carisma, presença de liderança. Não se subestime. Acredite em si mesmo. Essa afirmação, vinda do Mizukage nada mais, nada menos, atingiu o alvo. Era como se alguém tivesse injetado nele uma dose de pura motivação. A ingenuidade vem com a idade. Yagura riu, pensando em si mesmo. Quem nunca foi ingênuo? Todos na sala tiveram o mesmo pensamento. Talvez esse não seja o melhor momento para dizer isso, considerando que você provavelmente é a pessoa mais jovem aqui. Yagura deixou Yaiko processar as coisas sozinho por enquanto. Então ele se virou para Nagato. Nagato, essa parte é para você. Nagato prendeu a respiração. Pelo bem da Akatsuki, você precisa abandonar o medo do Rinnegan. Aprenda a dominar seu poder. Se Yaiko era o guia espiritual da Akatsuki, então Nagato era seu arsenal nuclear. Domine o Rinnegan. E mate Anzo da Salamandra. A sala ficou em silêncio com o choque. Yagura não se conteve e pintou uma visão ousada para Akatsuki ou melhor, para o próprio Nagato. Depois que fizer isso, ninguém mais vai te controlar. Você não vai precisar correr de um lugar para outro, tapando buracos enquanto é ridicularizado. Cada palavra tocava em algo sensível, tocando o cerne da dor de longa data da Akatsuki. Deixe Anzo ir para o inferno. A escala de suas ambições expandiu-se subitamente. Então seus ideais, sua visão, poderão finalmente ser realizados abertamente, aqui mesmo na Terra da Chuva. Você protegerá a paz nesta terra com suas próprias mãos. Yagura se virou para Conan. Conan, lembra-se das paisagens que você viu na Terra da Água? Você não quer ver a mesma coisa acontecer aqui? Por um momento, a jovem que havia estudado no exterior em Kirigakuri congelou, então seus olhos brilharam de esperança. Yaiko, o líder ideológico. Nagato, o poderio militar. Conan, o chefe de assuntos internos. Em Kirigakuri, Yagura desempenhou os papéis dos 2 primeiros. O Genshi mais velho cuidava da parte administrativa. Mas ainda havia um elemento crucial, um aliado externo. Um parceiro que permaneceu fiel às suas crenças. Kirigakuri não tinha um. E agora a Akatsuki, ainda fraca, precisava desesperadamente de uma também. Yagura sorriu calorosamente e estendeu a mão. Em nome do Mizukage, Kirigakuri será o aliado mais forte da Akatsuki. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.